Estou aqui, vestindo um vestido Vera Wang de $59.000 que eu não escolhi, em um casamento que eu paguei, vendo minha irmã me humilhar na frente de 300 pessoas. Vá procurar outra mesa, garota adotada. A voz de Vitória corta as gargalhadas regadas a champanhe. Essa é para família de verdade. A sala explode em aplausos. Minha mãe, quer dizer, Patrícia, cobre a boca com a mão, mas seus ombros tremem de divertimento. Kenneth, o homem que se diz meu pai, encara o prato como um covarde. Paguei $30.000 por este momento. Esvaziei minha conta poupança pelo privilégio de ser lembrado de que não pertence a este lugar. Eu deveria ir embora. Eu deveria fugir, mas 22 anos engolindo a crueldade deles me ensinaram uma coisa: nunca deixe que eles te vejam desmoronar. Então eu me levanto. Eu sorrio. Ergo meu copo com uma mão que não treme. Aproveite, Vitória. É a última coisa que eu vou pagar. Viro-me para a saída, com a visão embaçada, quando uma voz, aguda, imponente, poderosa, silencia todo o salão de baile. Aguardo um instante. Eu congelo. 300 convidados congelam, porque a mulher que está sentada à mesa da família não é qualquer uma. Ela é Dorothy Hayes, 82 anos, magnata bilionária do ramo imobiliário, mãe de Kenneth, e está olhando para minha irmã como uma predadora que finalmente encurralou sua presa. Tenho um anúncio a fazer, diz Dorothy, com seu advogado aparecendo ao seu lado como se fosse combinado, sobre o meu testamento. O que acontecerá a seguir irá destruí-los, expô-los e mudar minha vida para sempre. Esta é a história de como passei de uma garota descartada para a mulher que herdou tudo. Meu nome é Rachel Hayes, embora durante a maior parte dos meus 27 anos eu tenha atendido por Rachel Turner. Sou professora do 5º ano em Seattle. Daquelas que guarda band-aids e barras de granola na gaveta porque algumas crianças precisam de mais do que aulas. Passei toda a minha vida adulta tentando conquistar algo que deveria ter sido gratuito. O amor de uma família. Há 3 meses, eu estava sentada à mesa da minha cozinha com o talão de cheques aberto e as mãos tremendo. O valor que eu estava prestes a pagar consumiria cada centavo que eu havia economizado para a entrada de uma casa. $30.000. O número me encarava como uma acusação, mas a voz de Vitória ecoava na minha cabeça como o canto de uma sereia à qual eu não conseguia resistir. Ela apareceu no meu apartamento numa terça-feira à noite, o que já deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Vitória nunca vinha a menos que quisesse alguma coisa, mas naquela noite ela trouxe vinho e exibiu a vulnerabilidade como se fosse uma fantasia que tivesse pegado emprestada para a ocasião. Rachel, ela disse, acomodando-se no meu sofá de segunda mão. Preciso te perguntar algo importante. E preciso que você saiba o quanto isso é difícil para mim. Eu me inclinei para a frente, ávida por qualquer resquício de conexão. Essa sempre foi minha fraqueza. A esperança. O casamento está estourando o orçamento, ela continuou, com a voz embargada na medida certa. Mamãe e papai deram tudo o que podiam. Kenneth estourou o limite dos seus cartões de crédito. O local precisa de mais $30.000 ou teremos que optar por algo constrangedor. Ela estendeu a mão e pegou a minha, os olhos brilhando com lágrimas ensaiadas. Só você pode me ajudar. E eu prometo, Rachel, depois disso, depois que você me ajudar a ter um dia perfeito, as coisas serão diferentes entre nós. Finalmente seremos irmãs de verdade. Irmãs de verdade. Essas 2 palavras tinham preços que, aparentemente, começavam em $30.000. Eu havia preenchido o cheque naquela noite e Vitória me abraçou por exatamente 3 segundos antes de sair com ele em sua mão perfeitamente cuidada. No dia seguinte, fui às compras para o presente de casamento dela, gastando mais $2.000 em um conjunto de malas de grife porque eu ouvi mencionar que o queria. Eu mesmo embrulhei o presente, sentada no chão do meu apartamento com papel e fita caros, escrevendo um cartão que dizia, para minha irmã, que a jornada de vocês juntas seja repleta do amor que sempre esperei que compartilhássemos. Agora, de pé no salão de baile do Four Seasons, compreendi o quanto havia sido enganado. Os lustres de cristal lançavam uma luz prismática sobre os 300 convidados que pertenciam àquele lugar de uma forma que eu jamais pertenceria. Uma orquestra tocava algo clássico e sofisticado num canto. Esculturas de gelo em forma de cisnes derretiam lentamente ao lado de uma fonte de champanhe que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. Vitória teve o casamento perfeito e eu consegui uma mesa no
Canto dos fundos, perto da porta da cozinha, eu estava usando meu vestido azul marinho, aquele que eu guardava para as reuniões de pais e professores, porque tinha gasto meu orçamento de roupas em malas que Vitória usaria em sua lua de mel na Toscana do meu exílio. Observei minha família reunir-se em torno da mesa principal, em um local elevado. Patrícia, majestosa em seda cor de vinho, aceitou os elogios dos convidados com acenos graciosos. Kenneth riu alto demais da piada de alguém, com o rosto corado de champanhe, e Vitória, Vitória, estava radiante em seu vestido de $15.000, aquele que eu ajudei a pagar, girando pela pista de dança como uma princesa que nunca soube o que era ser indesejada. Bati palmas quando devia bater palmas. Sorri quando as pessoas me olhavam com expressões curiosas ou de pena. Fingi não notar quando Patrícia passou pela minha mesa sem me cumprimentar, ou quando Kenneth cruzou o olhar comigo e desviou rapidamente, como se a minha presença o envergonhasse. O serviço de jantar era um tipo particular de tortura. As mesas principais receberam filé mignon e calda de lagosta. Na minha mesa foi servido frango. O garçom que trouxe meu prato não me olhava nos olhos e eu me perguntei se ele já sabia da existência da irmã adotiva desajeitada que não se encaixava muito bem na estética da família. Em seguida, vieram os discursos. Vitória estava de pé, microfone na mão, radiante de felicidade e com champanhe na mão. Ela agradeceu a todos com a graça prática de alguém que ensaiava esse momento em frente ao espelho desde a infância. Meus pais maravilhosos que me deram este casamento dos sonhos. Senti um nó na garganta. Minhas incríveis madrinhas que estiveram comigo em todos os momentos. Eu esperei. Nossos fornecedores maravilhosos. Jean, você me fez sentir como uma princesa. Marcos, as fotos vão ficar deslumbrantes. A lista continuava. Amigos, parentes distantes, a florista, o líder da banda, todos, menos eu. Eu disse a mim mesmo que não importava. Disse a mim mesmo que deveria ir embora discretamente. Com a pouca dignidade que me restava, eu estava de pé, me preparando para sair furtivamente pela porta da cozinha, quando a voz de Vitória soou em um momento perfeito e devastador. E Rachel. 300 cabeças se viraram. Meu coração, esse órgão estúpido e cheio de esperança, deu um salto no meu peito. Talvez fosse isso. Talvez ela tivesse-me guardado para o final. Talvez o sorriso de Vitória era afiado como uma navalha e frio como o inverno. Vá procurar outra mesa, menina adotada. Esta é para família de verdade. O riso me atingiu como um soco físico. A mão de Patrícia voou para a boca, mas seus ombros tremeram com uma diversão mal contida. Kenneth encarava o prato, com o maxilar cerrado, mas não dizia nada. Nunca dizia. As damas de honra de Vitória cochichavam, escondendo o rosto com as mãos, até o casal de idosos da mesa 12 deu risadinhas, achando que tudo não passava de uma brincadeira. Fiquei ali paralisado, enquanto $30.000 em esperança se despedaçavam aos meus pés. Foi isso que eu comprei, o privilégio de ser humilhada na frente de todos que me viram crescer como o caso de caridade. A obrigação. A garota que eles acolheram e nunca deixaram esquecer disso. Ao me virar para sair em meio à névoa das lágrimas, uma voz cortou o riso como uma faca na seda. Aguarde um instante. O silêncio tomou conta da sala. A voz pertencia a Dorothy Hayes. E quando ela se levantou, todo o salão de baile pareceu girar em torno do próprio eixo. Eu tinha visto a mãe de Kenneth talvez uma dúzia de vezes em 22 anos, sempre à distância, sempre brevemente. Patrícia tinha o hábito de encurtar essas visitas com desculpas sobre compromissos anteriores ou sobre Rachel precisar terminar a lição de casa agora. Observando-a levantar-se da mesa da família com a graça deliberada de alguém que passou 8 décadas aprendendo exatamente o poder que um único movimento pode ter. Entendi porque Patrícia nos manteve separados. Dorothy Hayes tinha 82 anos, mas a idade apenas a havia refinado, tornando-a algo formidável. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um elegante coque e ela vestia um terno de seda cinza escuro que provavelmente custava mais do que meu carro, mas não foram as roupas ou os diamantes em seu pescoço que chamaram a atenção, foram os olhos dela. De um azul pálido e penetrantes como aço cirúrgico, que percorreram o salão de baile com uma expressão que fez homens adultos se remexer em seus assentos. Ela não levantou a voz. Não precisava. Quando Dorothy Hayes falava, as pessoas ouviam ou aprendiam a se arrepender. Tenho algo a dizer. Patrícia foi a primeira a se recuperar, seu rosto se esticando naquele sorriso ensaiado que ela usava quando tentava controlar situações que lhe escapavam do controle. Mãe Hayes, não é hora para isso. Estamos em plena celebração.
O olhar de Dorothy se voltou para a nora e as palavras de Patrícia morreram no meio da frase. Nunca tinha visto ninguém silenciar Patrícia apenas com um olhar. Foi como ver alguém apertar um interruptor, a orquestra parou de tocar. Ela voltou o olhar para Kenneth, que parecia querer que o chão o engolisse por inteiro. Kenneth, você se lembra da formatura da Rachel na 8ª série? Quando ela ganhou o prémio de excelência acadêmica por ter a maior média da turma? Você se lembra de estar lá? O silêncio se prolongou. Kenneth olhou fixamente para as próprias mãos. Vocês não estavam lá, continuou Dorothy. Nem vocês dois. Eu estava. Eu estava sentada no fundo daquele auditório e observei atravessar o palco sozinha, procurando rostos na multidão que nunca apareceram. Ela tinha 13 anos. Prendi a respiração. Eu havia-me esquecido de que Dorothy estivera ali ou estava tão concentrada nos assentos vazios onde minha família deveria estar, que nem reparei na senhora elegante e mais velha na última fila. E quando Rachel tinha 16 anos, continuou Dorothy, com uma voz cortante como vidro, ela foi hospitalizada com pneumonia e passou 5 dias na ala pediátrica. Você sabe quantas vezes a visitou, Patrícia? A boca de Patrícia abriu e fechou silenciosamente. Uma vez, respondeu Dorothy à sua própria pergunta. Por 20 minutos. Tenho registro de visitantes do hospital. Eu também tenho as anotações da enfermeira que dizem que Rachel chorava até dormir todas as noites, perguntando por que sua mãe não havia voltado. Senti meu rosto queimar. Não me lembro de ter contado a ninguém sobre aquelas noites. Eu havia me esforçado tanto para enterrar aquelas lembranças. E a minha favorita, disse Dorothy, virando-se para toda a sala. Quando Rachel foi aceita na NYU com uma bolsa de estudos académica integral, uma conquista notável para qualquer estudante. Vocês sabem o que Patrícia disse a ela? O ambiente estava tão silencioso que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração nos meus ouvidos, conseguia ouvir o leve estouro das bolhas de champanhe em taças abandonadas. Ela disse que Rachel estava se exibindo, que estava sendo egoísta por querer ir tão longe quando Victoria precisava da irmã em casa. O sorriso de Dorothy era cortante e frio. Victoria tinha 14 anos na época e seus pais eram completamente dedicados a ela, mas Rachel deveria ficar e continuar sendo o saco de pancadas emocional da família. Kenneth finalmente encontrou a voz, desesperado. Mãe, por favor. Você está causando um escândalo. Ótimo, disse Dorothy simplesmente. Alguém deveria ter feito um escândalo há 22 anos, quando você trouxe a filha de Marcos para casa e a tratou como um estorvo em vez do presente precioso que ela era. A declaração caiu como uma bomba ao meu redor. Ouvi suspiros, murmúrios começando a se espalhar pela multidão a filha de Marcos. O que isso significava, eu não entendi. Marcos era irmão de Kenneth e morreu em um acidente de carro quando eu tinha 5 anos, mas eu nunca o conheci. Ou será que conheci? Dorothy caminhou em minha direção com passos lentos e calculados. Quando ela chegou perto de mim, pegou minha mão com as 2 mãos. Sua pele era macia e fina como papel, mas seu aperto era firme, como uma âncora. Venha comigo, meu bem, disse ela suavemente. Sua voz se transformou de firme em aveludada num instante. Vamos embora. Eu não conseguia falar, não conseguia pensar. Apenas assenti com a cabeça e deixei que ela me guiasse em direção à saída, minhas pernas se movendo no piloto automático. A multidão se abriu como água, todos olhando fixamente, os celulares já em punho para registrar aquele momento que, sem dúvida, viralizaria pela manhã na porta. Dorothy parou e olhou para trás. Seu olhar encontrou Kenneth, que se levantara da mesa, o rosto pálido de choque ou vergonha, ou ambos. Você tinha uma única missão, Kenneth, disse Dorothy, e sua voz carregava o peso de 22 anos de decepção. Honrar a memória do seu irmão protegendo a filha dele. Você falhou. As palavras pairaram no ar como a lâmina de um carrasco, e eu vi Kenneth cambalear, agarrando-se ao encosto da cadeira em busca de apoio. Patrícia cambaleou para a frente, sua compostura cuidadosa completamente destruída. A filha dele? Do que você está falando, Rachel? Ela não é apenas uma órfã do acidente?
Mas Dorothy apenas sorriu, um sorriso frio e satisfeito, e me guiou pela porta. Atrás de nós, ouvi o caos se instaurar, vozes se elevando em confusão e especulação. A voz de Vitória beirando histeria, mas tudo isso se dissipou quando Dorothy me conduziu pelo corredor do hotel até onde uma elegante limusine preta esperava na calçada, com o motorista já segurando a porta aberta. Entramos no interior de couro, e enquanto o carro se afastava do Four Seasons, observei as luzes do hotel desaparecerem na noite de Seattle. Com a mente repleta de perguntas que eu não sabia como formular, Dorothy apertou minha mão e quando me virei para ela, sua expressão havia-se suavizado, tornando-se algo quase terno. Não foi apenas raiva, querida, disse ela baixinho. Foi uma declaração de guerra. E nós vamos vencer. No silêncio envolto em cor da limusine, as palavras de Dorothy sobre Marcos ser meu pai destrancaram uma porta em minha memória que eu mantive selada por 22 anos. As imagens voltaram com a nitidez de uma ferida que se reabre. Eu tinha 5 anos de idade e o quarto do hospital cheirava antisséptico e alguma outra coisa, algo metálico que mais tarde eu entenderia ser medo. Minha cabeça doía onde tinham enfaixado e eu ficava chamando meu pai porque ele sempre fazia tudo melhorar. Ele me pegava no colo e me girava até eu rir tanto que minha barriga doía. E ele lia histórias para mim com vozes engraçadas. E ele prometeu que iríamos ao zoológico naquele fim de semana para ver o filhote de elefante. Uma enfermeira de olhar bondoso e sorriso cansado ajoelhou-se ao lado da minha cama, segurando minha pequena mão na sua. Querida, disse ela, com a voz embargada. Sua mamãe e seu papai se machucaram muito no acidente. Eles foram para o céu ficar com os anjos. Eu não tinha entendido. Na verdade, não. Eu tinha perguntado quando eles voltariam e a enfermeira começou a chorar, o que me assustou mais do que qualquer outra coisa naquele dia terrível. Então Kenneth e Patrícia chegaram. Eu nunca os tinha visto antes. Kenneth era alto e tentou sorrir, mas seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele se ajoelhou ao lado da minha cama de hospital e eu me encolhi contra os travesseiros, agarrando o coelho de pelúcia que meu pai havia ganhado para mim na feira. Oi, Rachel, ele disse suavemente. Sou seu tio Kenneth. Seu pai era meu irmão. Eu o amava muito. Sua voz embargou. Você vai morar conosco agora, comigo, com a tia Patrícia e com sua prima Vitória. Você estará segura. Eu prometo. Patrícia estava atrás dele, com os braços cruzados sobre o peito, e eu me lembro de ter pensado que ela parecia a madrasta má do livro da Cinderela que minha mãe costumava ler para mim. Ela não sorriu. Ela apenas me olhou como quem olha para um cachorro de rua que alguém espera que você leve para casa, calculando incomoda. A assistente social, uma mulher de cabelos grisalhos curtos e com uma prancheta na mão, explicou algo sobre parentes próximos, guarda e tutela legal. Kenneth havia assinado os papéis. Patrícia havia feito perguntas sobre o seguro e o benefício por morte em voz alta demais para o silêncio do quarto do hospital. Quando me levaram para a casa deles 3 dias depois, eu só tinha trazido uma coisa da minha antiga vida. Meu coelho, Sr. Opie, com suas orelhas de veludo azul desgastadas e o sorriso bordado com linha rosa. Meu pai o deu para mim. Ele era tudo o que me restava. 2 semanas depois, Patrícia o jogou fora, arrancando dos meus braços enquanto eu gritava e chorava. Você tem 7 anos, Rachel. Muito velha para bichinhos de pelúcia. Você precisa amadurecer. Ela tinha jogado Sr. Opie no lixo da cozinha. E quando tentei desenterrá-lo mais tarde naquela noite, o lixo já tinha sido levado para a calçada. Essa foi a minha primeira lição. Tudo que eu amava podia ser tirado de mim. A segunda lição veio quando eu tinha 7 anos, na aula da segunda série da Sra. Patterson. Estávamos aprendendo sobre famílias e a Sra. Patterson nos pediu para desenharmos nossas famílias para pendurar no corredor. Eu havia trabalhado com tanto cuidado, usando cada lápis de cor da caixa, aquelas palavras foram como uma chave que girou numa fechadura que eu tentava abrir a vida inteira. Ela explicou que o casamento estava ultrapassando o orçamento. Eles haviam encontrado o local perfeito, o salão de baile do Four Seasons, mas isso exigia um aumento de $30.000 em relação à reserva original. Mamãe e papai deram tudo o que podiam, disse ela, com a voz tremendo o suficiente para soar sincera. Eles fizeram uma segunda hipoteca para ajudar. Kenneth estourou o limite dos cartões de crédito para o meu vestido e o fotógrafo, mas ainda estamos com um déficit e se não pagarmos até a semana que vem, perderemos o local da festa. Ela estendeu a mão por cima da minha mesa de centro-surrada e pegou a minha, os olhos brilhando com o que eu tanto queria acreditar serem lágrimas verdadeiras. Só você pode me ajudar, Rachel.
Eu sei que nem sempre fomos próximas. Sei que não tenho sido a melhor irmã, mas este é o meu dia especial, o dia com que sonho desde pequena. E depois disso, depois que você me ajudar a torná-lo perfeito, as coisas vão ser diferentes entre nós. Prometo que finalmente seremos irmãs de verdade. Irmãs de verdade. As palavras envolveram meu coração como uma trepadeira, apertando até que eu mal conseguia respirar. Era isso, pensei. Esta era finalmente a minha chance de provar que eu pertencia, de mostrar que valia a pena ficar, de comprar meu lugar na família a qual eu implorava para me juntar há 22 anos. Eu tinha $32.000 na minha conta poupança. Eu vinha guardando dinheiro desde que comecei a dar aulas, vivendo frugalmente, abrindo mão de férias e comprando minhas roupas em brechós. Era para ser o pagamento inicial de uma casa, para um futuro onde eu finalmente teria algo que fosse verdadeiramente meu. Mas de que adiantava uma casa se eu estivesse sozinho nela? De que adiantava qualquer coisa se eu não tivesse uma família? Eu havia preenchido o cheque naquela noite, com a mão tremenda enquanto formava os números. Vitória me abraçou por exatamente 3 segundos, pegou a conta e imediatamente começou a falar animadamente sobre arranjos florais, disposição das mesas e se a fonte de champanhe era demais ou na medida certa. Ela nunca perguntou como eu estava. Nunca perguntou sobre meus alunos ou minha vida, ou se doar todas as minhas economias seria difícil. Para mim, ela simplesmente pegou o que queria e foi embora, com o cheque já dobrado em sua bolsa de grife, enquanto observava partir no BMW que Kenneth lhe dera de presente de formatura na faculdade. Pensei no meu aniversário de 16 anos. A lembrança surgiu sem ser convidada, aguda e cruel como um tapa naquela manhã. Acordei com a esperança vibrando no peito como um pássaro engaiolado. 16 anos era importante. 16 anos significava festas de aniversário de 18 anos e comemorações especiais. Talvez este ano fosse diferente. Talvez Patrícia estivesse planejando algo em segredo. Eu descia as escadas e a encontrava no fogão fazendo panquecas, as favoritas de Vitória, aquelas com gotas de chocolate e chantilly. Não era aniversário da Vitória. Era apenas terça-feira, mas Patrícia cantarolava enquanto cozinhava e a cozinha cheirava a aconchego, açúcar e algo que, se você olhasse com bastante atenção, poderia ser amor. Hoje é um dia especial? Perguntei com cautela, enquanto me servia suco de laranja. Patrícia nem sequer tinha levantado os olhos. É mesmo? A esperança se dissipou tão rapidamente que eu a senti como uma dor física no peito, mas eu tentei novamente no jantar, depois de um dia na escola em que meus amigos me desejaram feliz aniversário e minha professora favorita me deu um cupcake com uma vela. Com certeza minha família comentaria isso no jantar. É meu aniversário, anunciei enquanto nos sentávamos para comer bolo de carne e purê de batatas. Patrícia parou, com o garfo a meio caminho da boca, e olhou para mim com algo parecido com irritação. Nós não comemoramos seu aniversário, Rachel. Sua voz era objetiva, como se estivesse explicando aritmética básica para um aluno com dificuldades de aprendizagem. Não é como se estivéssemos lá quando você nasceu. Nós não escolhemos esse dia. Nós não criamos você. O aniversário da Vitória importa porque ela é nossa. Nós a fizemos. Estávamos lá desde o começo. Você foi apenas herdada. Kenneth encarava o prato, a mandíbula funcionando como se estivesse mastigando palavras que jamais pronunciaria. Vitória esboçou um sorriso malicioso por trás do guardanapo, os olhos brilhando com um riso mal contido. Pedi licença e fui para o meu quarto, onde chorei no travesseiro enquanto lá embaixo eu podia ouvi-los rindo de algo na televisão. Minha ausência passou despercebida, minha dor irrelevante. Essa lembrança me assombrou enquanto eu gastava outros $2.000 no presente de casamento. De Vitória, um conjunto de malas de grife que eu a tinha visto admirando online. Eu mesmo embrulhei o presente, sentada no chão do meu apartamento com papel caro e fita de cetim, escrevendo um cartão que dizia: para minha irmã, que a jornada de vocês juntas seja repleta de amor. Obrigada por me deixar fazer parte deste dia tão especial. Na festa de noivado, 2 semanas antes do casamento, Vitória abriu os presentes rodeada por suas damas de honra, que riam entre si, e por amigas que a adoravam. Quando chegou à minha casa, ela leu o cartão em voz alta, com uma voz carregada de escárnio. Obrigado por me permitirem fazer parte deste dia tão especial. Ela ergueu o olhar e nossos olhares se cruzaram do outro lado da sala. Deixar você participar, Rachel. Você pagou para participar. Literalmente. A sala irrompeu em gargalhadas. Patrícia, que estava perto da mesa de presentes com uma taça de champanhe na mão, acrescentou, prestativa: da próxima vez, dê dinheiro, querida. Podemos usá-lo melhor do que você para escolher presentes.
Eu sorri durante todo o processo, com o rosto doendo pelo esforço, dizendo a mim mesma que não importava, basta chegar ao casamento. Depois do casamento, tudo seria diferente. Vitória havia prometido, depois de provar meu amor com $30.000 e um presente de $2.000, e depois de anos tentando ser boa o suficiente, certamente então eu finalmente pertenceria a algum lugar, mas, parado naquele salão de baile do Four Seasons, ouvindo Vitória me dizer para procurar outra mesa, compreendi com brutal clareza que nenhuma quantia de dinheiro jamais seria suficiente. Nenhum sacrifício jamais me traria o amor que eu tanto buscava. Porque você não pode comprar nada de pessoas que decidiram que você não é um bom comprador. Gastei $32.000 tentando comprar uma família. Eu ainda não sabia que já tinha um e que o tinham roubado de mim. O salão de baile do Four Seasons era tudo o que Vitória havia sonhado e eu cheguei cedo o suficiente para ver os preparativos finais transformarem o espaço em algo digno de uma revista. Lustres de cristal projetam arco-íris prismáticos sobre toalhas de mesa de linho branco, arranjos de rosas brancas e orquídeas desabrochavam em vasos de prata tão altos que pareciam tocar o teto. O piso de mármore polido refletia o brilho suave de centenas de velas dispostas em todas as superfícies. Foi de tirar o fôlego. E também representou $30.000 do meu futuro espalhados por um único quarto durante uma única noite. Aproximei-me do mapa de mesa exposto num cavalete perto da entrada, um belo arranjo caligrafado que mostrava cada mesa e os seus respectivos convidados. Meus olhos percorreram os nomes procurando o meu. Na mesa estavam Kenneth, Patrícia, Vitória e seu novo marido. A segunda mesa era para as damas de honra e os padrinhos. Tabela 3 para os pais e irmãos de Patrícia. Continuei lendo. Tabelas 4, 5, 6, tias, tios, primos, amigos. Meu nome deveria estar perto das mesas da família, com certeza. Afinal, éramos irmãs. Vitória tinha dito isso, mas cheguei à mesa 12 e ainda não me tinha encontrado. Uma sensação de frio começou no meu estômago e se espalhou como água gelada pelas minhas veias. Com licença, eu disse a um coordenador que passava com uma prancheta e um fone de ouvido. Não vejo meu nome na lista de assentos. Sentei-me sozinha num casamento que eu mesma havia pago, invisível para a família para quem o havia comprado, sem saber que alguém finalmente estava me notando e se preparando para mudar tudo. A mesa de sobremesas tinha acabado de ser retirada quando Vitória se levantou da cadeira, com uma taça de champanhe em uma mão e o microfone na outra. Ela estava radiante, embriagada e cheia de atenção, com as bochechas coradas e os olhos brilhando com aquele tipo de felicidade que vem de ser o centro das atenções de 300 pessoas. O ambiente ficou em silêncio quando ela bateu com um garfo no copo, o tilintar do cristal cortando burburinho. Gostaria de aproveitar este momento, começou ela, com a voz amplificada e confiante, para agradecer a todos que tornaram este dia tão incrivelmente especial. Senti minhas mãos apertarem o guardanapo no meu colo. Era isso, certamente agora, na frente de todos, ela reconheceria o que eu fiz. Certamente ela me agradeceria. Em primeiro lugar, meus pais maravilhosos, exclamou Vitória, erguendo seu copo em direção a Patrícia e Kenneth, que sorriam radiantes como se ela tivesse acabado de anunciar que eles ganharam na loteria. Mãe, pai, vocês me deram este casamento dos sonhos. Vocês se sacrificaram tanto para tornar este dia perfeito, e eu nunca poderei retribuir todo o amor que vocês me demonstraram durante toda a minha vida. Senti um nó na garganta. Patrícia enxugou os olhos com o guardanapo, aceitando os aplausos que se espalharam pela sala. Kenneth se levantou e fez uma leve reverência, com o rosto vermelho de orgulho e champanhe. Nenhum dos dois contribuiu com um único dólar para este casamento além da sua presença. Vitória prosseguiu, percorrendo uma extensa lista de agradecimentos. Minhas lindas madrinhas que estiveram ao meu lado em todos os momentos. Sarah, Jen, Melissa, vocês não são apenas minhas amigas, são minhas irmãs. Ela mandou um beijo para eles. Eles gritaram de alegria e retribuíram com beijos. E Marcos, meu maravilhoso marido, que teve o bom gosto de se apaixonar por mim. Risos da plateia. Nosso incrível fotógrafo, David, vai nos fazer parecer estrelas de cinema. Jen, nosso florista. Você transformou este comodo em algo saído de um conto de fadas. A incrível equipe do Four Seasons executou cada detalhe com perfeição. Cada nome era mais um pequeno corte, o fotógrafo que eu ajudei a pagar. A florista cuja fatura eu vi.
O Hotel Four Seasons, que custou $30.000, que eu nunca mais verei. Ela agradeceu à banda, ao designer de bolos e ao calígrafo que fez os convites. Ela agradeceu a pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar, parentes distantes que não fizeram nada além de aparecer e comer comida cara. Fiquei paralisada sentada à mesa 11, enquanto meus colegas de mesa aplaudiam educadamente. Assim como todos os outros, provavelmente se perguntando por que eu parecia prestes a vomitar. Então Vitória fez uma pausa. Ela examinou a sala, seus olhos percorrendo as mesas, e por um momento horrível e esperançoso, pensei que ela estivesse me procurando. Nossos olhares cruzaram através da imensidão de mármore e da luz de velas. Ah! Exclamou ela, como se tivesse acabado de se lembrar de algo importante. Quase me esqueci de alguém. Meu coração disparou no peito. Era isso, depois de tudo, ela ia me dar atenção. Ela ia me agradecer na frente de todas aquelas pessoas e talvez, finalmente, tudo valesse a pena. Rachel, disse Vitória, meu nome soando estranho em sua voz adocicada pelo champanhe. Minha irmã adotiva que tem sido tão generosa. Havia algo em seu tom de voz que me fez arrepiar de medo, mas mesmo assim permaneci de pé, com as pernas trêmulas, tentando sorrir, tentando ser gentil. A expressão de Vitória mudou, seu sorriso tornou-se afiado nos cantos. Ela deixou um breve silêncio pairar no ar, criando uma expectativa em torno de algo que eu ainda não conseguia prever. Mas, falando sério, sua voz transbordava falsa sinceridade. Vá procurar outra mesa, garota adotada. Esta é para família de verdade. A sala irrompeu em gargalhadas. Tudo começou com as damas de honra de Vitória e se espalhou como fogo em palha pela multidão. As pessoas pensaram que era uma piada, parte de uma conversa ensaiada entre irmãs que elas não entenderam, mas eu entendi. Entendi perfeitamente. A mão de Patrícia voou para a boca, seus ombros tremiam. Embora eu não conseguisse dizer se era riso ou uma tentativa de contê-lo, o rosto de Kenneth ficou vermelho, mas ele também estava rindo baixinho, olhando para os outros convidados como quem diz: crianças, o que vocês sabem fazer? O marido de Vitória sorria, balançando a cabeça em desaprovação à suposta sagacidade da noiva. Ali estava eu, diante de 300 pessoas, com $32.000 a menos, e senti algo dentro de mim finalmente se partir ao meio. Mas na noite anterior, no meu quarto de hotel, aconteceu algo mais que eu ainda não tinha compreendido completamente. Eu estava sentada na beira da cama do meu quarto modesto em um holiday Inn a 3 km do Four Seasons, considerando seriamente a possibilidade de não ir ao casamento. Eu já tinha pago. O dinheiro tinha ido embora. O que mais eu devia a eles? Porque eu deveria me submeter a mais um dia de invisibilidade, vendo-os comemorar com recursos que eu fornecia enquanto fingia que não existia. A batida na minha porta foi suave, mas firme. Quando abri a caixa, Dorothy estava no corredor, elegante em um terno de viagem cinza escuro, carregando uma pequena caixa embrulhada e amarrada com uma fita branca. Vovó Dorothy, eu disse, chocada. Ao longo dos anos, mal nos falamos. Patrícia sempre encontrava maneiras de encurtar nossas interações, de nos manter separados com desculpas, conflitos de agenda e obrigações repentinamente lembradas. Posso entrar, Rachel? Sua voz era suave, e eu automaticamente me afastei. Ela acomodou-se na única poltrona do quarto e colocou a caixa sobre a escrivaninha. Queria te entregar isso antes da manhã. Abra. Minhas mãos tremeram enquanto eu desembrulhava. Dentro havia um álbum de fotos encadernado em couro, desgastado nas bordas, mas cuidadosamente conservado. Eu abri na primeira página e prendi a respiração. Lá estava eu, com 5 anos de idade, no primeiro dia de jardim de infância, parada em frente à casa de Kenneth e Patrícia com uma mochila quase do meu tamanho. Eu estava tentando sorrir, mas meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Não me lembro de ninguém ter tirado essa foto. Eu tinha virado a página, aos 8 anos, na feira de ciências da minha escola primária, segurando uma fita de primeiro lugar e um cartaz sobre o sistema solar. Eu irradiava orgulho, sozinha em um ginásio cheio de famílias. Outra página. Minha formatura do ensino médio. Eu estava de beca e capelo, segurando meu diploma, parada em frente à entrada principal da escola, sozinha. Patrícia e Kenneth não vieram. Disseram que Vitória tinha um torneio de vôlei naquele dia que era mais importante. Mais páginas. Minha carta de aceitação da NYU, que mostrei para a câmara com um sorriso que misturava alegria e incerteza. Acabei recusando a NYU. Kenneth me disse que eu estava me exibindo só por me candidatar a uma universidade tão prestigiosa.
E Patrícia deixou claro que, se eu me mudasse para o outro lado do país, teria que me virar sozinha financeiramente. Em vez disso, fui para a Universidade de Washington, mantendo-me por perto, disponível e grata. Todos os momentos importantes da minha vida foram documentados neste álbum Jantares de Aniversário que eu comemorava sozinha em restaurantes baratos. Cerimonias de premiação onde eu me sentava em auditórios cheios de famílias orgulhosas enquanto minha cadeira permanecia vazia. Dia da mudança para a faculdade, quando carreguei caixas sozinha por 3 lances de escada. Onde você conseguiu isso? Sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Dorothy inclinou-se para a frente e pegou na minha mão. Eu as tirei, Rachel. Todas elas. Durante 22 anos, contratei um detetive particular para documentar sua vida. Em todos os eventos escolares que Kenneth e Patrícia perderam, eu me certifiquei de que alguém estivesse lá. Fotografando, gravando, testemunhando. Porquê? A palavra saiu truncada. Mas o que mais me impressionou foi a biblioteca. Através de uma porta aberta, vislumbrei estantes do chão ao teto repletas de livros encadernados em couro e uma escada rolante presa a corrimãos de latão, o tipo de quarto com que eu sonhava quando criança, que adorava ler, mas nunca tinha mais do que alguns livros de cada vez. 71 venha, disse Dorothy suavemente, guiando-me escada acima. Quero lhe mostrar algo. 72 ela me conduziu por um corredor repleto de fotografias e reconheci rostos em algumas delas. Dorothy, quando jovem, em pé em frente a canteiros de obras em vários estágios de conclusão, o império imobiliário que ela construiu ao longo de 50 anos, tijolo por tijolo, negócio por negócio. 73 depois, outras fotos, mais pessoais, 2 meninos. Talvez de 8 ou 5 anos, sorrindo para a câmara com sorrisos que mostram dentes parados. Kenneth e Marcos, percebi, meu pai quando criança, com os olhos brilhando de travessura e alegria. 74 Dorothy parou em frente a uma porta perto do final do corredor e a abriu. Este seria o seu quarto, disse ela. Eu o preparei anos atrás, esperando o dia em que você finalmente voltaria para casa. 75 O quarto era lindo, não decorado para uma criança, mas para uma jovem mulher. Paredes em um tom suave de cinza, móveis brancos com linhas simples, uma cama com um edredom macio em um tom azul claro. 76 pinturas em aquarela do horizonte de Seattle estavam penduradas acima de uma escrivaninha posicionada para captar a luz natural que entrava pelas janelas com vista para o lago, estantes já repletas de clássicos e romances contemporâneos, uma poltrona de leitura confortável no canto, com um abajur de chão ao lado. 77 Alguém pensou neste quarto, imaginou a pessoa que viveria aqui e o que ela precisaria para se sentir segura e amada. 78 Mas foi o criado mudo que me destruiu ali, numa moldura prateada simples, estava uma fotografia que eu nunca tinha visto antes. 79 Um homem de pouco mais de 30 anos segurava um bebê minúsculo enrolado em uma manta rosa. Ele a olhava com uma expressão de amor tão puro e desinibido que doía presenciar. Os olhos do bebê estavam abertos, escuros e desfocados, com uma pequena mão visível acima da borda do cobertor. 80 Esse é o Marcos te segurando, disse Dorothy baixinho. Umas 3 horas depois do seu nascimento, ele me ligou do hospital chorando de tanta felicidade. Ele disse, mãe, eu não sabia que podia amar algo assim. 81 Peguei a moldura com as mãos trêmulas. Meu pai, 82 Tentei resgatar suas feições das profundezas da memória, mas nada me veio além de fragmentos, impressões, o cheiro de seu perfume, o som de sua risada, o jeito como ele me girava até eu ficar tonta de alegria. 83 Patrícia destruiu todas as fotos, apagou todas as lembranças tangíveis de quem eu era, e eu era jovem demais para me apegar a algo além de fantasmas. 84 Não vejo o rosto dele desde que eu tinha 7 anos. Sussurrei, com as lágrimas agora correndo livremente. 85 Dorothy sentou-se na beira da cama e me puxou para perto dela, deixando-me chorar em seu ombro, do jeito que eu deveria ter tido permissão para chorar 22 anos atrás, quando meu mundo desmoronou pela primeira vez. 86 Quando consegui respirar novamente, ela me conduziu de volta ao seu escritório, no andar de baixo. O Walter estava ali à espera, rodeado por caixas de dinheiro empilhadas contra as paredes. 87 Ele estava de pé quando entramos, com uma expressão séria, mas gentil. Rachel, disse ele, estendendo a mão formalmente. Fui advogado da sua avó por 30 anos. Serei o seu também agora, se você me aceitar. 88 Apertei a mão dele, ainda me sentindo desconectada do meu corpo, da realidade, de tudo que eu pensava saber sobre a minha vida. 89 Walter apontou para as caixas. O que você está vendo é 22 anos de documentação. Sua avó não apenas observou você crescer à distância. Ela investigou.
Ela coletou evidências. 90. Ele abriu a caixa mais próxima e retirou uma pasta. Registros bancários mostrando todos os saques que Kenneth e Patrícia fizeram do seu fundo fiduciário entre 2003 e 2021. $750 mil foram transferidos sistematicamente para suas contas pessoais e gastos em tudo, desde férias até o carro de Vitória e reformas na casa. 91. Ele tirou outra pasta. Registros escolares documentando cada conquista acadêmica que eles ignoraram. Depoimentos de professores sobre reuniões de pais e mestres às quais eles nunca compareceram. A declaração do diretor da sua escola sobre aquela vez em que você ganhou um concurso regional de redação e eles nem sequer pegaram um troféu. 92. Outra pasta. Registros médicos da sua internação aos 16 anos. As enfermeiras documentaram que seus responsáveis a visitaram uma vez por menos de 30 minutos durante uma internação de 5 dias. 93. As evidências continuavam chegando, caixa após caixa, uma montanha de provas de que toda a minha infância tinha sido exatamente tão cruel e calculada quando eu sempre senti, mas que me ensinaram a negar. 94. Sua avó construiu um caso irrefutável. Disse Walter. Estamos entrando com uma ação civil por quebra de dever fiduciário, fraude e peculato. Estamos entrando com uma ação judicial para reaver seu fundo fiduciário no valor de $750 mil, mais 22 anos de juros compostos e indenização por danos. 95. Quanto custaria? Perguntei, com a voz quase inaudível. 96. Aproximadamente $2,1 milhões, disse Walter. Mais os danos punitivos que solicitaremos no julgamento. Pretendemos tornar isso muito, muito caro para eles. 97. Dorothy se levantou e caminhou até um cofre embutido na parede que eu não havia notado antes, escondido atrás de um quadro. Ela abriu a caixa e retirou uma pasta de couro que trouxe para mim. 98. Sente-se. Querido, disse ela. Eu me sentei. 99. Ela abriu a pasta e revelou demonstrações financeiras que me deixaram tonta. Números com tantos zeros que precisei contá-los 2 vezes para acreditar no que estava vendo. Sem meu patrimônio líquido de aproximadamente $8 bilhões, disse Dorothy calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo. Patrimônio imobiliário, carteiras de investimentos e posições em ações construídas ao longo de 50 anos. A partir de 3 semanas atrás, quando fiz meu testamento, tudo isso é seu. 101. Eu não conseguia falar, não conseguia processar números tão grandes. $8 bilhões. Era incompreensível. 102. Não posso aceitar isso, consegui dizer finalmente. É demais. Eu não mereci. 103. Não é caridade, interrompeu Dorothy com firmeza. Você é minha neta. Este é o seu direito de primogenitura. Marcos deveria ter herdado metade disso um dia, mas ele morreu. Kenneth deveria ter herdado a outra metade. 104. Sua expressão endureceu. Mas Kenneth traiu a memória do irmão ao apagar você, ao roubar de você, ao permitir que sua esposa abusasse de você por 2 décadas. Portanto, ele não recebe nada. 105. Ela tirou outro documento. Prontuários médicos com o logotipo do hospital no cabeçalho. Estou morrendo, Rachel. Câncer de pâncreas em estágio 4. Metástase para o fígado e os pulmões. Os médicos me deram de 4 a 6 meses de vida, possivelmente menos. 106. O quarto pareceu girar. Eu a tinha acabado de encontrar. Tinha acabado de descobrir que tinha uma avó que lutara por mim o tempo todo, e agora ela estava-me dizendo que ia embora. 107. Recusei tratamentos agressivos, continuou Dorothy. Aos 82 anos, vivi uma vida plena. Estou pronta, mas não irei embora até que você esteja restaurado, até que a verdade venha à tona, até que você esteja seguro, inteiro e de posse de tudo o que é seu por direito. 108. Ela segurou o meu rosto entre as mãos, obrigando-me a olhar em seus olhos. Você não está herdando apenas dinheiro, querida. Você está herdando uma missão, expor o que eles fizeram. Ajudar outras crianças que estão sendo abusadas às claras, como você foi. Construir algo que perdure, algo que faça diferença, algo que transforme a dor em proteção para os outros. Esse é o verdadeiro legado que deixo para vocês. 109. Naquela noite, deitei-me na cama que havia sido preparada para mim anos atrás, no quarto que esperara pacientemente pelo meu retorno para casa. Abri uma conta fiduciária no dia em que recebi esse pagamento, continuou Dorothy. Dorothy Hayes em nome de Rachel Hayes.
Investi de forma conservadora, fundos de índice, títulos do governo, ações de primeira linha, nada arriscado. Ao longo de 22 anos, com juros compostos e dividendos reinvestidos. Esse US$1.000.000 cresceu 155, ela deslizou outro extrato em minha direção. Saldo atual, $562739482,156 e isso é seu, Rachel, disse Dorothy. Está ali nessa conta, crescendo, esperando por você. Seu pai te protegeu do além-túmulo e eu honrei seus desejos mantendo em segurança até o dia em que você mais precisasse dele. 157 encarei o número, tentando compreendê-lo, enquanto eu morava em um apartamento de um quarto, ensinava ortografia para alunos do 5º ano e comia miojos para juntar dinheiro para a entrada de uma casa que eu nunca conseguiria comprar. Eu tinha quase $6 milhões me esperando, 158 dinheiro que meu pai me deixou. Dinheiro que Dorothy protegeu. Dinheiro que Kenneth e Patrícia nunca souberam que existiam. 59 Eles roubaram meu passado, apagaram minha identidade, tomaram a herança que meus pais me deixaram, mas meu pai e minha avó haviam construído para mim um futuro que eles não podiam tocar. 160 Agora eu tinha tanto dinheiro quanto as provas para derrubá-los. A única questão era, com que intensidade eu queria revidar? 161 Uma semana após o casamento, Walter entrou no Tribunal Superior do Condado de King e apresentou uma queixa civil que mudaria tudo. 162 Eu estava sentada no escritório de Dorothy quando ele ligou para confirmar se estava tudo pronto. Minhas mãos envolviam uma xícara de chá que eu não conseguia me obrigar a beber. 163 Agora é de domínio público, disse Walter, com um tom de satisfação na voz. Rachel Hayes contra Kenneth Hayes, Patricia Turner Hayes e Victoria Hayes Morrison. Violação de dever fiduciário, peculato, fraude e imposição intencional de sofrimento emocional. Estamos buscando a devolução do fundo fiduciário de $750 mil, mais 22 anos de juros compostos à taxa legal, o que nos leva a $2,1 milhões. E estamos pedindo $5 milhões em danos punitivos, totalizando $7,1 milhões. 164 Número parecia surreal. 165 A mídia terá essa informação dentro de uma hora, continuou Walter. Vocês estão preparados para o que vem a seguir? 166 Eu não tinha certeza se estava pronta para alguma coisa, mas mesmo assim me ouvi dizer sim. 167 Ele estava certo sobre o momento. Em menos de 2 horas, meu celular começou a vibrar com alertas de notícias. Humilhação em casamento resulta em processo de $7 milhões. Filha adotiva processa família por herança roubada. Neta de bilionários põe décadas de abusos. 168 A história se espalhou como fogo em palha seca, impulsionada pelos vídeos que os convidados do casamento postaram online. Vídeos do desafio de 60 segundos de Dorothy já haviam viralizado, mas agora estavam sendo compartilhados em um novo contexto, gerando nova indignação. 169 O brinde cruel de Vitória foi repetido incessantemente nas redes sociais, sua voz carregada de sarcasmo enquanto me dizia para procurar outra mesa. 170 Meu telefone começou a tocar antes mesmo do primeiro noticiário terminar. O nome de Kenneth aparecia na minha tela repetidamente. Eu observei o telefone tocar, sentindo a mão de Dorothy no meu ombro e deixei todas as chamadas irem para a caixa postal. 171 As mensagens que ele deixou contavam sua própria história, uma progressão da raiva ao desespero que seria patética se não fosse tão irritante. 172 O primeiro, com a voz tensa, mal conseguindo conter a raiva. Rachel, isso é uma loucura. Me ligue imediatamente. Precisamos conversar antes que você faça algo de que vai se arrepender. 173 Uma hora depois, você vai destruir esta família por causa de dinheiro, depois de tudo que fizemos por você. Não acredito que você seja tão ingrato. 174 Ao anoitecer, seu tom mudou para suplicante. Por favor, Rachel, podemos resolver isso. Eu sou seu pai. Nós a criamos. Isso não significa nada? Apenas converse comigo. 175 A última mensagem deixada às 23 horas foi dirigida a Dorothy. Não a mim. Mãe, por favor. Você está doente. Você não está pensando com clareza. Rachel está te manipulando. Ela te colocou contra o seu próprio filho. Não é isso que você quer. Papai não teria querido isso. 176 Apaguei todas sem ouvi-las uma segunda vez. 177 A resposta de Patrícia foi mais calculada. 3 dias após o pedido, uma carta enviada por seu advogado chegou via mensageiro. 178 Walter abriu o livro na minha frente e sua expressão escureceu enquanto lia.
Ela estava ameaçando-me processar por difamação e abuso de idoso, alegando que eu estava me aproveitando do estado mental debilitado de Dorothy para manipulá-la e fazê-la deserdar seu filho legítimo. 179 A carta me retratava como uma interesseira que esperou até Dorothy estar morrendo para fazer sua jogada, convenientemente ignorando os 22 anos de abuso documentados e os $750.000 que eles haviam roubado. 180 táticas de intimidação padrão, disse Walter, colocando a carta de lado. Ela não tem caso. Os registros médicos de Dorothy mostram que ela está completamente lúcida. Seu oncologista testemunhará isso, se necessário. Isso é apenas ruído. 181 A abordagem de Vitória foi a mais pública e a mais insensata. Ela postou no Instagram uma foto cuidadosamente produzida de si mesma olhando pensativamente pela janela. A legenda dizia: quando o drama familiar sai do controle, algumas pessoas só querem atenção e dinheiro. É triste perceber que nem todo mundo quer o seu bem. Orações pela sua recuperação. 182 A seção de comentários se transformou em um campo de batalha em questão de minutos. Os amigos dela postaram mensagens de apoio, mas elas foram abafadas por milhares de outras pessoas que viram os vídeos. 183 Um comentário com mais de 50.000 curtidas dizia: garota, ela pagou pelo seu casamento e você humilhou na frente de 300 pessoas. Você a chamou de filha adotada como se fosse um insulto. Você merece tudo o que está por vir e muito mais. 1844 dias depois de eu ter entrado com o processo, Walter ligou para me dizer que precisávamos controlar a narrativa antes que as mentiras de Patrícia ganhassem força. 185 Ele havia organizado uma coletiva de imprensa no escritório de sua empresa no centro da cidade. Um elegante prédio de vidro que transmitia sucesso e legitimidade. 186 Passei a noite anterior escrevendo e reescrevendo minha declaração, riscando palavras, recomeçando do zero. Até que Dorothy finalmente pegou o papel das minhas mãos. Diga a verdade, disse ela. É só isso que você precisa fazer. 187 A sala de conferências estava lotada de repórteres quando entrei. Câmaras e microfones criavam uma barreira de atenção que eu passei a vida inteira evitando. 188 Mas eu também passei a vida inteira em silêncio e isso já não me apetecia mais. 189 Li minha declaração com as mãos que tremiam apenas um pouco. Não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso pela verdade. Durante 22 anos, me disseram que eu deveria ser grata por ter sido escolhida. Mas eu não fui escolhida. Fui herdada e depois explorada. Meus pais me deixaram $750.000 para garantir que eu tivesse um futuro. 190 Refleti bastante sobre minha resposta. Lamento ter acreditado que o amor podia ser comprado, mas não me arrependo de ter descoberto a verdade. Às vezes, as lições mais caras são as mais valiosas. 191 Outro repórter de uma emissora de TV local. O que você diria para a sua família se eles estivessem assistindo? 192 Olhei diretamente para a câmara, pensando em Kenneth, Patrícia, Vitória, assistindo a tudo de onde quer que estivessem, provavelmente planejando seu próximo passo. A justiça não negocia e eu cansei de implorar pelo que já é meu. 193 Ao sair da conferência de imprensa, Walter segurava meu cotovelo, guiando-me pela multidão de repórteres que ainda gritavam perguntas. 194 Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Dei uma olhada na tela. Você acaba de cometer o maior erro da sua vida. Vamos te enterrar. 195 Parei de andar, tirei um print da mensagem e encaminhei para Walter. O celular dele tocou. Ele olhou para a tela e um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Esta conta foi aberta em 2003 com um depósito inicial de $750.000, disse Walter. Em 2021, o saldo era zero. Deixe-me mostrar para onde foi o dinheiro. 254 A tela mudou para exibir uma planilha, com cada saque destacado e anotado. $50.000 em março de 2004, referentes à mensalidade da escola particular de Rachel Hayes. 255 Walter clicou para o próximo slide. Os registros de matrícula da Rachel no ensino fundamental mostram claramente sua frequência na escola pública primária Cedar Ridge. $256, 30.000 em julho de 2007, classificados como despesas médicas de Rachel Hayes. Mais um clique, prontuário médico mostrando uma criança saudável de 7 anos com consultas de rotina e sem internações. $257, 75.000 em setembro de 2010, com a etiqueta Fundo Universitário Rachel Hayes. Clique, documentos de empréstimo estudantil em nome de Rachel, registros de trabalho-estudo da Biblioteca da Universidade de Washington. 258 As evidências continuavam, saque após saque fraudulento.
Cada um meticulosamente documentado e comparado com provas de que o dinheiro nunca havia sido gasto com Rachel. 259 Walter fez uma pausa, deixando o silêncio enfatizar o peso do que tínhamos apresentado. 260 Também temos uma declaração juramentada da conselheira escolar de Rachel, Sra. Eleanor Rodrigues. A tela exibiu uma declaração autenticada. Walter a leu em voz alta. 261 Durante seu penúltimo ano do ensino médio, Rachel Hayes veio ao meu escritório em lágrimas. Ela queria se candidatar a universidades, mas me disse que sua família não tinha condições de arcar com os custos. Eu a ajudei a se candidatar a bolsas de estudo e programas de trabalho-estudo. Entretanto, sua irmã Vitória dirigia um BMW novo para a escola todos os dias. Lembro-me de pensar que havia algo muito errado naquela casa. 262 Dorothy pegou o microfone e suas mãos, tremendo levemente, a seguraram com firmeza. Quando falou, sua voz estava fraca, mas carregava a força de 22 anos de fúria contida. 263 Meu filho Kenneth e sua esposa Patrícia não roubaram apenas dinheiro, disse ela. Eles roubaram a infância da minha neta, sua autoestima, seu direito de saber quem ela realmente era. 264 A tela mudou novamente, mostrando fotografias do álbum secreto de Dorothy e Rachel, de 8 anos, empurrando um cortador de grama no calor do verão, enquanto Vitória está sentada em uma piscina ao fundo. 265 Rachel, de 12 anos. Carrega bandejas de servir em uma reunião familiar, com o rosto cuidadosamente neutro enquanto os adultos riem e a ignoram. 266 A foto do hospital que me deixou com o coração apertado. Rachel, de 16 anos, em uma cama de hospital, pálida e sozinha. No registro de data e hora, 2h47 da manhã 267 Esta foto foi tirada durante os 5 dias de internação de Rachel devido a uma pneumonia, disse Dorothy. Patrícia Hayes a visitou uma vez, por 23 minutos, no segundo dia. Kenneth a acompanhou e saiu depois de 15 minutos. Nos 4 dias e 23 horas restantes, Rachel ficou sozinha. 268 Observei os jornalistas rabiscando anotações, vi alguns deles trocarem olhares que misturavam repulsa com reconhecimento. Essa era a história que eles esperavam, a prova que confirmava o que os vídeos virais haviam sugerido. 269 Observei tudo por 22 anos, continuou Dorothy, com a voz embargada. Documentei tudo, na esperança de que mudassem, rezando para que demonstrassem ao menos um mínimo de decência. Nunca mudaram, então esperei pelo dia em que Rachel teria forças para ouvir a verdade, forças para lutar. Esse dia é hoje. 270 Ela se virou para olhar diretamente para as câmaras. Não se trata de dinheiro. Trata-se de abuso infantil disfarçado de caridade. Trata-se de uma família que pegou uma menina traumatizada de 5 anos e a transformou em uma serva não remunerada enquanto gastava sua herança em férias de luxo. E passarei meu último suspiro garantindo que todos saibam o que fizeram. 271 Walter estava voltando ao pódio quando a confusão começou no fundo da sala. A segurança tentava impedir a passagem de alguém, vozes se elevavam em protesto, e então Vitória rompeu, com o rosto manchado e borrado de rímel. 272 Ela estava com o celular agarrado em uma das mãos e percebi que ela estava assistindo à transmissão ao vivo. 273 Vocês estão nos destruindo, ela gritou, avançando furiosamente em direção à nossa mesa. As câmaras se voltaram para capturá-la e os jornalistas se levantaram para ter uma visão melhor. 274 Esse dinheiro pagou pela sua vida. Nós o ganhamos por aguentar você por 18 anos. 275 Walter deu um passo à frente, com as mãos erguidas num gesto tranquilizador. Senhora Morrison, este não é um local apropriado. 276 Apropriado? A voz de Vitória beirava a histeria. Ela morava na nossa casa. Ela comia a nossa comida. Aquele fundo fiduciário era uma compensação por cuidar da órfã de outra pessoa. 277 A sala ficou completamente silenciosa. Todas as câmaras estavam gravando. Todos os jornalistas digitavam ou rabiscavam anotações freneticamente. 278 Vitória apontou para mim, o dedo tremendo de raiva. Você não era nada quando a acolhemos. Nada. Nós a criamos. Nós lhe demos uma vida, e é assim que você nos retribui. 279 Levantei-me lentamente, encontrando seu olhar do outro lado da sala. Você terminou. 280 Algo na minha voz, ou talvez na minha expressão, pareceu penetrar sua fúria.
O rosto de Vitória mudou. A compreensão surgiu enquanto ela olhava ao redor para as câmaras, para os jornalistas, para as evidências ainda exibidas na tela atrás de mim. 281 Eu não quis dizer isso dessa forma. Ela gaguejou, mas o estrago já estava completamente desastroso. 282 O sorriso do Walter era quase imperceptível, a máscara profissional firmemente no lugar. Obrigado, Sra. Morrison. A senhora acaba de confessar diante das câmaras que via uma criança como uma transação financeira, uma criança cuja herança a senhora ajudou a gastar enquanto a chamava de caso de caridade. Tudo registrado, tudo admissível em juízo. 283 A segurança finalmente alcançou 2 homens com uniformes do hotel que a seguraram pelos braços com delicadeza, mas firmeza. 284 Enquanto a acompanhavam até a saída, eu podia ouvi-la soluçar, a voz embargada. Eu não quis dizer isso. Não era essa a minha intenção. 285 Mas era exatamente isso que ela queria dizer. E agora o mundo inteiro sabia. 286 Pela primeira vez na minha vida, a verdade falou mais alto do que as mentiras deles. 287 O ataque de fúria de Vitória foi gravado e publicado online antes mesmo de sairmos do hotel. 288 Quando Dorothy e eu voltamos para a propriedade, meu telefone estava explodindo de notificações. 289 O trecho de áudio foi isolado, aprimorado e disseminado por todas as plataformas. Nós merecemos isso por aguentarmos vocês por 18 anos. Sua voz estridente, carregada de arrogância e raiva, ecoava em milhões de telas. 290 O número de visualizações subiu a uma velocidade vertiginosa. 5 milhões na primeira hora, 10 milhões na hora do jantar, 15 milhões em 24 horas. 291 Não era apenas o vídeo bruto. Os canais de comentários estavam dissecando cada palavra, cada expressão facial, o jeito que o dedo dela tremia quando apontava para mim, o momento em que ela percebeu que havia confessado diante das câmaras. 292 Analistas jurídicos apareceram na CNN e na MSNBC debatendo se a declaração de Vitória constituía uma admissão de fraude, se poderia ser usada para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa e se suas palavras equivaliam a uma confissão de conspiração. 293 Então, as celebridades começaram a se manifestar. Uma atriz famosa, alguém que eu admirava há anos, alguém que havia falado publicamente sobre sua própria história de adoção, tuitou para seus 12 milhões de seguidores. 294 Este é o pesadelo de toda criança adotada. Ouvir que você deveria ser grata pela decência humana básica, por não ser abusada, por ter permissão para existir. Rachel Hayes, eu te vejo. Todos nós te vemos. Você merecia mais. 295 O tweet foi retuitado 500 mil de vezes em uma hora. 296 A hashtag surgiu desta vez não foi cardinal justiça para Rachel. Foi cardinal merecemos isso, carregada de sarcasmo, usada como arma contra Vitória e todos como ela. 297 Memes se proliferaram da noite para o dia. Fotos de crianças lavando louça com legendas como conquistando meu direito à comida. Esta aqui, uma carta escrita à mão por Dorothy. Dorothy Hayes escreveu para Kenneth em 20 de maio de 2003, 5 dias após o teste de DNA. Vou ler a parte relevante, disse Walter. Vamos manter a ligação da Rachel comigo em segredo por enquanto. Ela acabou de perder os pais. Ela está traumatizada e de luto. Quando ela tiver 18 anos e estiver mais estável, contaremos tudo sobre a família dela, a herança cultural e o lugar dela em nossas vidas. Até lá, vamos nos concentrar em ajudá-la a se curar. Meus olhos encontraram Kenneth do outro lado do tribunal. Ele continuava sem olhar para mim. Kenneth Hayes concordou com esse plano, disse Walter, mas ele não ficou em silêncio para proteger Rachel do stress ou do trauma. Ele manteve silêncio para controlar a herança dela, porque se as pessoas soubessem que Rachel era filha de Marcus Hayes, se soubessem que ela era neta de Dorothy Hayes, ela teria tido direitos legais sobre os bens da família, sobre a herança, sobre os recursos que ele queria manter para si. Então ele fez algo inconcebível. Ele ocultou completamente a identidade dela. Ele mudou o sobrenome dela para Turner por meio da adoção, apagando o nome Hayes, que era seu direito de nascença. Ele disse a todos que ela era apenas uma conhecida distante que eles haviam acolhido por caridade, e ele usou essa mentira para justificar o gasto da herança dela. Enquanto a fazia se sentir grata por ter um teto sobre a cabeça, a juíza Shen voltou seu olhar para Kenneth e sua expressão era fulminante. Sr. Hayes, o senhor ocultou a verdadeira identidade de sua sobrinha para fraudá-la e privá-la de sua herança. Drummond tentou salvá-lo. Excelência, meu cliente estava tentando proteger uma criança vulnerável das complicações de ele está se protegendo, obviamente, interrompeu o juiz Shen. Proteja o acesso dele ao dinheiro que não lhe pertencia. Continue, Sr. Walter.
Olhei para Kenneth do outro lado do tribunal e nossos olhares finalmente se encontraram. Vi ali vergonha, medo e algo que poderia ter sido arrependimento se não estivesse tão contaminado pela autocomiseração. Esse homem, que se dizia meu pai, que me fez acreditar por 22 anos que eu era uma obrigação, aceita a contragosto, um fardo suportado com caridade. Ele sabia desde o primeiro dia exatamente quem eu era. Eu não era apenas uma ferramenta para ele, eu era um obstáculo entre ele e a fortuna de sua mãe, e ele passou 2 décadas tentando sistematicamente me apagar. Após a revelação do DNA, a defesa não apenas desmoronou, como se desintegrou na manhã seguinte. Patrícia Depos, vestindo um terno azul marinho conservador e com uma expressão que provavelmente considerava transmitir dignidade ferida. Ela sentou-se na cadeira de testemunha e começou seu depoimento ensaiado sobre me acolherem por bondade, sobre os sacrifícios que fizeram, sobre como me amaram como se eu fosse sua própria filha. Walter deixou-a falar por exatamente 3 minutos antes de se levantar para o interrogatório. SRAs, a senhora testemunhou que amava Rachel como se fosse sua própria filha. Foi por isso que a senhora lhe disse, e cito, não comemoramos seu aniversário quando ela completou 16 anos? A compostura de Patrícia vacilou, não me lembro de ter dito isso exatamente. Você precisa entender que criar uma criança traumatizada foi difícil. Walter acenou com a cabeça para seu assistente, que apertou o botão de reprodução de um arquivo de áudio. A voz de uma mulher ecoou pelo tribunal, fraca, mas clara, relatando uma conversa que ela presenciara. Rachel disse a Patrícia que era seu aniversário e Patrícia respondeu, não comemoramos seu aniversário, Rachel. O aniversário de Vitória é importante porque nós a criamos. Você foi apenas herdada. Eu era amiga da Rachel. Eu estava bem ali. Nunca vou me esquecer disso. O rosto de Patrícia ficou vermelho e isso foi tirado de contexto. Eu estava tendo um dia difícil. Qualquer pessoa que tenha criado filhos sabe, você também testemunhou na televisão que possui recibos comprovando que todo o dinheiro do fundo fiduciário foi gasto com os cuidados de Rachel, continuou Walter. Onde estão esses recibos? Está lá. Nós os temos em algum lugar. Anos de documentos. É difícil, você não os tem porque eles não existem, disse Walter categoricamente, porque você gastou o dinheiro da Rachel no carro da sua filha biológica, em cirurgias plásticas para você e em férias para as quais a Rachel nem sequer foi convidada. Patrícia mudou sua versão dos fatos 3 vezes nos 10 minutos seguintes, contradizendo sua entrevista na televisão, contradizendo seu depoimento anterior e se enrolando nas explicações, tentando explicar o inexplicável. Quando Walter terminou com ela estava chorando, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de raiva por terem sido apanhados. Vitória era ainda pior, seu advogado. Reconhecendo claramente um desastre quando o viu, aconselhou a invocar seu direito à quinta emenda quando questionada sobre o brinde de casamento, sobre o colapso na coletiva de imprensa e sobre me chamarem de órfão de outra pessoa, Vitória permaneceu em silêncio no banco das testemunhas, recusando-se a responder a pergunta após pergunta enquanto o júri assistia com um desgosto mal disfarçado. O advogado de Kenneth fez uma última tentativa desesperada, argumentando que seu cliente estava sob o controle psicológico de Patrícia, que ele próprio era uma vítima, manipulado e dominado. Foi lamentável ver um homem adulto tentar se esquivar da responsabilidade alegando que sua esposa o obrigou a fazer isso, especialmente quando as evidências mostravam 22 anos de participação ativa na fraude. O julgamento durou uma semana. No último dia, a juíza Shem proferiu sua sentença com a precisão que só se adquire com décadas de experiência no tribunal. Kenneth Hayes e Patrícia Hayes devem restituir os $750.000 roubados do fundo fiduciário de Rachel Hayes, mais $1.350.000 em juros e indenização por danos, totalizando $2,1 milhões. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para os réus. Além disso, estou concedendo $3 milhões em danos punitivos por fraude, quebra de dever fiduciário e imposição intencional de sofrimento emocional. Valor total da sentença, $5,1 milhões. Patrícia chegou a dar um suspiro de espanto. Eles não tinham esse tipo de dinheiro. Isso os levaria à falência total, mas o juiz Shen não havia terminado. O Ministério Público está acompanhando este caso. O desfalque de um fundo fiduciário de um menor é crime. Kenneth Hayes, você pode ser indiciado criminalmente e enfrentar uma pena de 5 a 10 anos de prisão estadual.
O rosto de Kenneth ficou pálido. Eu esperava por esse momento, sabia que ele estava para chegar, mas ouvir aquelas palavras fez meu estômago se contrair. Foi então que fiz algo que ninguém esperava. Naquela manhã, enviei uma carta ao juiz pedindo clemência apenas para Kenneth, não para Patrícia, que havia orquestrado tudo, não para Vitória, que aprendera a crueldade com a mãe, mas para Kenneth. Porque Dorothy me ensinara algo importante. Justiça não tem a ver com vingança, a juíza Shen fez referência à minha carta ao considerar a sentença. A Sra. Hayes apresentou um pedido de clemência que considero notável, dadas as circunstâncias. Ela escreve: Kenneth é fraco, não mau. Ele foi manipulado pela esposa e falhou com a memória do irmão. Mas acredito que as pessoas podem mudar. Peço ao tribunal que considere uma pena suspensa com prestação de serviços comunitários. O juiz olhou para mim. Sra. Hayes, depois de tudo o que fizeram com a senhora, está pedindo misericórdia? Permaneci de pé, com a voz firme. Minha avó me ensinou que justiça não significa destruição. Significa responsabilização e dar às pessoas uma chance de redenção. Não estou pedindo que vocês desculpem o que ele fez. Estou pedindo uma chance para ver se ele pode se tornar o homem que meu pai talvez esperasse que seu irmão fosse. O juiz Shen me observou por um longo momento e depois assentiu com a cabeça. Kenneth Hayes, estou-lhe condenando a 3 anos de prisão estadual, pena suspensa mediante o cumprimento de 1000 horas de serviço comunitário e 5 anos de liberdade condicional. Se você violar os termos da sua liberdade condicional de alguma forma, cumprirá a pena integralmente. Walter tirou outro documento e eu vi um número que me deixou com a visão turva. 15,6 milhões de dólares. Eu acrescentei 10 milhões do meu próprio dinheiro, disse Dorothy. Isso é separado do patrimônio. Vou usar para começar a fundação que mencionamos. Fundação? Perguntei, embora achasse que sabia o que ela queria dizer. Para crianças como você, querida. Adotados abusados, crianças em lares adotivos, qualquer pessoa a quem disseram que não merecem amor. Construa para elas um lugar que prove o contrário. Dê a elas o que você deveria ter tido: proteção, apoio, alguém que as veja. Ela tossiu e eu pude ouvir o chiado em seu peito. Não consigo fazer isso sem você, eu disse, chorando abertamente. Sim, você consegue, disse Dorothy com o resto de suas forças. Esse é o objetivo. Você já está forte o suficiente. Você está pronta. Naquela noite, cochilei inquieto na cadeira ao lado da cama dela, acordando sobressaltada cada mudança em sua respiração. Às 3 horas da manhã, a voz dela interrompeu meu sono inquieto. Querido. Fiquei imediatamente alerta, inclinando-me para perto dela. Estou aqui. Estou bem aqui. Preciso te contar algo importante, disse ela, com os olhos claros pela primeira vez em dias. Você nunca foi um fardo. Você nunca foi indesejada. Você sempre foi amada pelos seus pais, pelo Marcos, por mim e, agora, o mais importante, por você mesma. Prometa que você vai se lembrar disso. Eu prometo, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bom? Dorothy sorriu e naquele momento, ela pareceu quase em paz. Então eu posso ir. Seus olhos se fecharam, observei seu peito subir e descer, cada respiração mais lenta que a anterior. Segurei sua mão, sentindo seu pulso vibrar sob meus dedos como as asas de um pássaro. Obrigada por me enxergar, sussurrei. Obrigada por lutar por mim. Obrigada por me ensinar que eu era digna de ser defendida. Às 3h47 da manhã, Dorothy Hayes deu seu último suspiro. Permaneci em silêncio durante o que se seguiu, sentindo o peso de sua perda e seu legado me oprimindo em igual medida. Na mesa de cabeceira, notei um envelope que não tinha visto antes, com o meu nome escrito na elegante caligrafia de Dorothy. Walter deve ter saído mais cedo, seguindo as instruções finais dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão, e sua caligrafia foi ficando cada vez mais trêmula. No final, conforme a doença progredia, ela escreveu sobre sua vida, sobre amar Marcos e Kenneth apesar de suas diferenças, sobre os erros que cometeu e as coisas que aprendeu. Ela escreveu sobre a fundação que esperava que eu construísse, sobre as crianças que eu poderia ajudar, sobre quebrar os ciclos de abuso que se perpetuavam por gerações. Os últimos versos me fizeram soluçar. Cobrindo o rosto com as mãos, os 8 bilhões de dólares nunca foram a verdadeira herança. Rachel, você é.
Você é a prova de que o amor pode triunfar sobre a crueldade, de que a bondade pode sobreviver nas condições mais adversas, de que uma pessoa que escolhe quebrar um ciclo pode mudar inúmeras vidas. Não gaste o dinheiro apenas, torne-se a personificação dela, viva-a, transmita-a adiante. Ela me deixou um império, mas mais do que isso, ela me deixou uma missão: pegar a dor que eles me infligiram e transformá-la em proteção para os outros. Eu não sabia se era forte o suficiente, mas sabia que tinha que tentar, porque ela acreditava que eu conseguiria. 3 meses após a morte de Dorothy, eu acordava todas as manhãs em sua casa com a sensação de estar-me afogando em silêncio e dinheiro. A transferência da propriedade foi realizada com eficiência que apenas documentos legais irrefutáveis podem proporcionar, tornando-me, aos 27 anos, uma das mulheres mais ricas de Washington. Minha conta bancária tinha números que eu não conseguia compreender completamente. Eu possuía imóveis que nunca tinha visitado e me sentia completamente perdido. A cerimônia em memória de Dorothy foi realizada em uma manhã cinzenta de Seattle, com uma garoa persistente que parece menos com o clima e mais com o estado de espírito da cidade. Eu esperava uma pequena reunião, talvez algumas dezenas de pessoas que a conheceram em seus últimos anos. Em vez disso, centenas de pessoas lotaram a igreja, ex-funcionários que falaram sobre a imparcialidade dela, beneficiários de bolsas de estudo que ela financiou anonimamente, famílias que receberam ajuda de sua filantropia discreta, que nunca buscou reconhecimento ou deduções fiscais. Uma pessoa após a outra se levantou para contar histórias sobre o impacto de Dorothy e percebi que só conhecia uma faceta dessa mulher que me salvou sentada no primeiro banco. Ouvindo esses testemunhos, algo mudou dentro de mim. Eu tinha 8 bilhões de dólares e nada para fazer com eles, a não ser deixá-los acumular juros. Dorothy me mostrou o que a riqueza podia fazer quando tinha um propósito. Ela construiu algo que perdurou além de sua vida, tocou vidas que jamais saberiam seu nome e me incumbiu de dar continuidade a esse trabalho. No dia seguinte, liguei para Walter. Em uma semana, estávamos sentados em uma sala de conferências com consultores de organizações sem fins lucrativos, planejadores patrimoniais e especialistas jurídicos. Eu disse a eles o que eu queria, uma fundação que me proporcionasse o que eu precisava, mas nunca recebi representação legal para crianças presas em situações de adoção ou acolhimento familiar abusivas, terapia realizada por profissionais que entendiam de traumas complexos, bolsas de estudo que não exigiam notas perfeitas nem redações sobre gratidão, alojamento de emergência para crianças que precisavam ser retiradas imediatamente de lares perigosos, a Fundação Dorothy Hayes para adotados abusados. Eu disse, e ouvi minha voz falhar ao pronunciar o nome dela. Passamos 6 semanas desenvolvendo infraestrutura, preenchendo formulários e montando uma equipe. Entrevistei terapeutas, advogados e assistentes sociais, procurando pessoas que entendessem que, às vezes, a família que deveria nos proteger é justamente aquela da qual mais precisamos nos proteger. Nosso primeiro caso surgiu por meio de uma denúncia do Serviço de Proteção à Criança de Tacoma, uma menina de 14 anos chamada Emma, retirada de um lar adotivo onde era explorada como mão de obra doméstica não remunerada enquanto seus pais adotivos recebiam sua mesada. Os paralelos com a minha própria história eram tão óbvios que chegavam a doer. Emma fazia toda a comida, a limpeza e os trabalhos no jardim enquanto os filhos biológicos brincavam ou estudavam. Quando uma professora percebeu que Emma estava adormecendo na aula e relatou o ocorrido, uma investigação revelou que ela trabalhava até meia-noite na maioria das noites para concluir suas tarefas. Compareci à audiência de emergência onde o advogado da fundação argumentou pela sua remoção. Observei Emma sentada, pequena e encolhida, vestindo roupas que não lhe serviam direito, e me vi naquela idade. Após o juiz autorizar a remoção e o acolhimento por uma família selecionada pela Fundação, encontrei-me com Emma em particular. Ela olhou para mim com olhos exaustos e desconfiados. Por que você está me ajudando? O que você quer? Nada, eu disse. Alguém me ajudou quando eu não conseguia me ajudar. Agora estou retribuindo o favor. Você tinha uma família como a minha? Ela perguntou. Sim, eu disse. E sobrevivi. Você também vai sobreviver. Ao longo do primeiro ano, ajudamos 47 crianças. Cada processo chegava à minha mesa e eu lia todos eles. Eu comparecia às audiências judiciais sempre que podia e observava crianças sendo transferidas de lugares que as machucavam para lugares que poderiam ajudá-las a se curar. Escrevi bilhetes pessoais para cada criança, não de algum benfeitor rico que elas jamais conheceriam, mas de alguém que entendia exatamente o que elas haviam passado. O trabalho era exaustivo. Algumas noites eu chegava em casa e chorava pelo peso de tantas infâncias despedaçadas, tantos danos que poderiam ter sido evitados, mas também foi terapêutico de maneiras que eu não esperava. Meu telefone tocou 30 minutos depois, com o nome de Vitória piscando na tela. Eu respondi. Você está blefando, ela gritou, com a voz estridente de pânico.
Você não chamaria a polícia para a sua própria irmã? Pode tentar, eu disse calmamente e desliguei. Dei-lhe exatamente 48 horas. Quando o prazo expirou sem resposta, enviei tudo para a polícia. Registros médicos, extratos bancários dos amigos que ela havia enganado, capturas de tela de suas histórias contraditórias, fotos dela bebendo enquanto supostamente estava grávida e desesperada. Vitória foi presa 3 dias depois. As acusações eram de fraude de menor gravidade, nada que levasse à prisão por muito tempo, mas a humilhação pública foi severa. A foto dela após ser fichada apareceu no noticiário local. As redes sociais, que já a tinham destruído uma vez, voltaram a atacá-la. Walter ligou depois de ver notícia. Você deu a ela todas as chances de fazer a coisa certa. Eu lhe dei uma chance de redenção, eu disse. Ela escolheu continuar mentindo. A culpa é dela, não minha. Dorothy ficaria orgulhosa, disse Walter. Misericórdia com limites. Essa é a mais difícil de praticar. Pensei naquela conversa durante dias depois. Passei minha infância aprendendo que misericórdia significava aceitar abusos, que perdão significava deixar as pessoas te machucarem repetidamente, que amar exigia sacrificar o próprio bem-estar. Dorothy me ensinou algo diferente, que a misericórdia pode coexistir com limites, que oferecer ajuda não significa aceitar manipulação, que você pode se importar com o bem-estar de alguém sem deixar que essa pessoa destrua o seu. Aprendi que misericórdia não é fraqueza, é oferecer uma oportunidade, um caminho genuíno rumo à mudança e à dignidade, mas quando essa mão é rejeitada, quando alguém escolhe continuar caindo porque pensa que você sempre vai ampará-lo, você o deixa cair. Vitória escolheu o outono, e eu cansei de tentar pegar pessoas que queriam me arrastar para o fundo do poço junto com elas. Patrícia foi libertada da prisão após cumprir 18 meses de pena. Eu fiquei sabendo disso não por meio dela, mas por uma breve menção em um artigo de notícias local sobre a superlotação carcerária. Ela tinha 62 anos, antecedentes criminais e, segundo o artigo, não tinha endereço fixo após ser libertada. Imaginei-a saindo do presídio de Cedar Creek com uma sacola plástica contendo seus pertences e sem ter para onde ir. Ela tentou voltar a morar com Kenneth, mas ele estava morando em um apartamento de um quarto em Renton que mal tinha espaço para ele, quanto mais para uma segunda pessoa. Ele sobrevivia fazendo bicos pagos por fora. Sua carreira jurídica destruída, sua reputação em ruínas. Não havia espaço para Patrícia ali, nem fisicamente nem de qualquer outra forma. Fiquei sabendo, através da rede de contatos do Walter, que ela havia entrado em contato com suas antigas amigas dos tempos do clube de campo, as mulheres com quem almoçava e fofocava há décadas. Todos a ignoraram completamente, nem uma única ligação de volta. Nenhuma oferta de ajuda ou sequer um reconhecimento do contato. Patrícia acabou morando em um conjunto habitacional subsidiado para idosos no sul de Seattle, o tipo de lugar pelo qual ela teria passado de carro sem nem olhar duas vezes em sua vida anterior. Ela conseguiu um emprego de meio período em um supermercado, empacotando as compras de clientes que poderiam ter sido seus colegas. Um jornal local publicou uma daquelas matérias do tipo Por Onde Andam, sobre escândalos locais notórios. A foto mostrava Patrícia com o uniforme da loja, o cabelo mais grisalho do que eu me lembrava, o rosto mais duro, atrás de um caixa. Com um sorriso forçado que mais parecia uma careta, a legenda identificava simplesmente como Patrícia Ace, condenada por peculato, agora trabalhando no comércio varejista. A humilhação deve ter sido profunda para alguém que antes organizava galas beneficentes e menosprezava pessoas que trabalhavam em empregos de serviços. Ela me escreveu uma última carta, breve e direta. Não peço dinheiro. Não peço ajuda. Peço apenas perdão. Li uma vez e guardei sem responder. Patrícia passaria os anos que lhe restavam no anonimato, um conto de advertência sobre o que acontece quando a crueldade finalmente nos alcança. A trajetória de Vitória foi ainda mais dramática. Após a prisão por fraude, a família do ex-marido pressionou muito pela anulação do casamento. E um juiz a concedeu com base em declarações falsas e fraudulentas durante o matrimônio. Vitória lutou contra isso, mas já não tinha credibilidade nem recursos para montar uma defesa de verdade. Seu nome se tornou um veneno na internet, permanentemente associado a vídeos de sua crueldade no casamento e de seu colapso em coletiva de imprensa. Ela tentou que algum consultor provavelmente lhe disse ser reabilitação nas redes sociais, postar pedidos de desculpas cuidadosamente elaborados e declarações vagas sobre estar trabalhando em si mesma. Mas a internet tem memória longa e não perdoa redenções fingidas. Cada postagem era inundada de comentários que a lembravam do que
Ela havia dito, do que havia feito, de quem ela realmente era. Por fim, Victoria desapareceu completamente de Seattle. Ouvi dizer que ela se mudou para o Arizona, tentando recomeçar em um lugar onde ninguém conhecia sua história. 2 anos depois, um jornalista que investigava o paradeiro deles agora a encontrou trabalhando em um call center em Phoenix, usando seu nome do meio. Victoria recusou a entrevista. Mas o jornalista conseguiu tirar uma foto mesmo assim, uma mulher que parecia 10 anos mais velha do que realmente era, usando fones de ouvido em um escritório com baias, o rosto magro e cansado. Eu vi o artigo online e senti algo estranho e vazio no peito. Não era satisfação, nem pena, apenas uma tristeza profunda e exaustiva por ter chegado a esse ponto. Liguei para Melissa naquela noite, precisando processar o que estava sentindo. Pensei que me sentiria feliz em vê-la chegar ao fundo do poço, admiti. Uma parte de mim queria que ela sofresse da mesma forma que me fez sofrer, mas não me sinto feliz. Só me sinto cansada. Isso é crescimento, disse Melissa gentilmente. Você está deixando de lado a necessidade de vê-la sofrer. Você está se desapegando do investimento emocional que tinha na destruição dela. Isso é saudável, Rachel. Isso é cura. Kenneth foi o que mais caiu, talvez porque ele tivesse maior potencial de redenção e o desperdiçou lentamente. Após cumprir sua pena suspensa, ele começou bem o serviço comunitário obrigatório, comparecendo ao abrigo para moradores de rua onde lhe foram atribuídas as 1000 horas de serviço, mas a depressão se instalou, aquela vergonha paralisante que faz com que cada dia pareça impossível. Ele começou a faltar ao trabalho e depois faltou a uma reunião com seu agente de liberdade condicional. Walter me contou que Kenneth esteve a poucas horas de ser enviado para a prisão antes que seu agente de liberdade condicional lhe desse uma última chance. Agora ele morava sozinho naquele pequeno apartamento, afastado de Patrícia, que o culpava por ser fraco demais para enfrentar a mãe, afastado de Victoria, que o culpava por não protegê-la da manipulação de Dorothy. Ele havia perdido a esposa, a filha, a mãe, a carreira, a casa e quase a liberdade. A carta que ele me enviou era diferente das outras. Não pediu dinheiro, nem ajuda, nem sequer uma resposta. Estava escrita em papel comum, com uma caligrafia que parecia ter exigido várias tentativas para acertar as palavras. Rachel, começou a mensagem. Não espero que você leia isto, muito menos que responda. Mas preciso dizer estas coisas, quer você as ouça ou não. Agora eu vejo o que fiz. Destruí a filha do meu irmão porque tinha inveja de que minha mãe amasse Marcos mais do que a mim. Mesmo depois da morte dele, eu estava competindo com um fantasma e você pagou o preço pela minha inveja. Peguei sua herança. Deixei Patrícia abusar de você. Apaguei sua identidade. Tudo porque uma parte doentia de mim queria provar que eu merecia o que Marcos tinha. Eu falhei com ele. Eu falhei com você, mas algo em seu processo me chamou a atenção e eu pedi para estar presente. Ela era pequena para uma criança de 9 anos, com cabelos escuros e olhos que pareciam desproporcionalmente velhos para o seu rosto. Ela não fazia contato visual, apenas encarava os sapatos enquanto a assistente social explicava o programa. Eu me ajoelhei para ficar na altura dela. Oi, Sophie. Eu sou a Rachel. Você está segura aqui. Ninguém mais vai te machucar. Ela olhou para mim então, apenas por um segundo, e sussurrou: eu preciso ser grata? Meu coração se despedaçou. Essa criança havia aprendido a mesma lição que eu, que segurança era um privilégio que exigia gratidão constante e não um direito básico. Não, querida, eu disse, com a voz embargada. Você nunca precisa ser grata por segurança básica. Isso é um direito, não um favor. Eu geralmente não me envolvia pessoalmente com as crianças do nosso programa. Melissa me ajudou a estabelecer limites profissionais, explicou que eu não poderia salvar todas as crianças sozinha e que a força da fundação residia em seus sistemas e funcionários. Mas Sophie era diferente. Os paralelos com a minha própria história eram impossíveis de ignorar. Uma criança usada como objeto. Ensinada a representar gratidão, punida por não ser o que os outros precisavam que ela fosse. Comecei a visitá-la. Durante suas sessões de arteterapia, a terapeuta mencionou que Sophie adorava desenhar e eu me lembrei do desenho que Patrícia havia rasgado quando eu tinha 7 anos. Trouxe para Sophie um conjunto completo de materiais de arte, lápis de cor de qualidade profissional e papel grosso para desenho, e vi seu rosto se iluminar de uma forma que eu suspeitava ser rara certa tarde. Sophie me mostrou um desenho que havia terminado. 2 mulheres de mãos dadas, uma alta com cabelos escuros, a outra mais baixa com cabelos grisalhos. Ambas estavam sorrindo. Quem são eles? Perguntei suavemente. Sophie olhou para mim com aqueles olhos que pareciam velhos demais. É você e a vovó Dorothy.
Eu li sobre ela no folheto da sala de convivência. Eu queria ter uma avó assim. Tive que piscar para conter as lágrimas. Sabe de uma coisa? Agora você sabe. Não por laços de sangue, mas por escolha. Nos meses seguintes, ensinei Sophie a tocar piano, sentando-me ao lado dela no banco da sala de música da Fundação. Dorothy me ensinara da mesma maneira, em visitas secretas que Patrícia sempre interrompia abruptamente. Então, ensinei a Sophie as mesmas melodias simples, observei seus dedinhos encontrarem as teclas e vi seu sorriso quando ela acertava uma música. Começamos um ritual. Sextas-feiras de sorvete. Todas as sextas-feiras, depois da escola, eu buscava a Sophie e íamos à sorveteria perto da Fundação. Eu pediria sorvete de chocolate com menta, ela ia pegar morango e eu faria a pergunta que Dorothy costumava me fazer: como foi sua semana, querida? Sophie me contava sobre a escola, sobre as outras crianças do programa, sobre as coisas que ela estava aprendendo e sentindo, e eu ouviria da mesma forma que Dorothy me ouvia, como se cada palavra importasse, como se as experiências dela fossem válidas e importantes. 6 meses após o início do nosso relacionamento, Sophie me fez uma pergunta que mudou tudo. Senhorita Rachel, posso chamá-la de tia? Por um instante, fiquei sem palavras. Essa criança me queria permanentemente em sua vida, queria-me considerar como parte da família. Conversei com a diretoria da Fundação, com a assistente social de Sophie e com Melissa. Sophie não precisava de adoção formal, ela estava prosperando no programa residencial, com apoio de colegas e cuidados profissionais, mas ela precisava daquilo que eu precisava. De alguém que estivesse presente incondicionalmente, que a escolhesse sempre. Criamos uma tutela legal. Por meio do programa Forever Family da Fundação, conectando crianças a mentores adultos para a vida toda na pequena cerimônia que oficializou tudo, com a presença da diretoria e da equipe de cuidados da Sophie, ela me abraçou forte. Eu te amo, tia Rachel. Eu a abracei forte, essa criança que havia sido usada e descartada, que havia aprendido todas as lições erradas sobre amor e valor. Eu também te amo, meu bem. Mais tarde, em meu escritório, olhei para o desenho que Sophie havia feito, agora emoldurado e pendurado ao lado da minha mesa. 2 mulheres de mãos dadas, que se escolheram, construindo uma família por intenção e não por obrigação. Era isso que Dorothy queria dizer quando disse: passa adiante. O dinheiro, a fundação, as vitórias judiciais, tudo isso eram apenas ferramentas. Esse foi o verdadeiro legado: quebrar ciclos, escolher o amor, provar uma criança de cada vez que elas importavam. Eu não consegui salvar minha própria infância, mas estava salvando a de Sophie e ao fazer isso, finalmente salvei algo em mim que estava quebrado há 27 anos. Eu me tornei a pessoa que eu precisava quando tinha 9 anos de idade e ao salvar Sophie, finalmente salvei a mim mesma. A menininha dentro de mim, a quem disseram que ela não importava, estava-me vendo provar que importava sim. 5 anos após o julgamento, abri meu e-mail certa manhã e encontrei uma mensagem de um editor da revista Forbes, solicitando uma entrevista para sua edição anual sobre filantropia. A Fundação Dorothy Hayes havia crescido além de tudo que eu poderia ter imaginado. 3 centros residenciais em Washington, Oregon e Califórnia, atendendo mais de 200 crianças anualmente com uma equipe de 45 pessoas e um orçamento que havia chegado a 50 milhões de dólares. Disseram que a história era demasiado fascinante para não ser contada. A sessão de fotos para a capa foi surreal, eles queriam que eu ficasse em frente ao prédio principal do Dorothy Hayes Center com algumas das crianças do programa. Sophie estava ao meu lado, agora com 14 anos e muito bem-sucedida, junto com uma dúzia de outras crianças cujas vidas se cruzaram com a minha por meio do trabalho da Fundação. O fotógrafo ficava-me pedindo para sorrir de forma mais natural e, por fim, Sophie sussurrou: pensem só na sexta-feira do sorvete. O que me fez rir de verdade suficiente para que eles conseguissem a foto manchete do artigo dizia: de órfã magnata, como Rachel Hayes construiu uma fundação de 50 milhões de dólares e salvou centenas de vidas. Eles haviam feito uma pesquisa minuciosa, detalhando o abuso, a humilhação no casamento, o julgamento e a acusação feita a Dorothy em seu leito de morte, mas o foco estava no que vinha depois, na transformação e não no trauma. Eles me citaram dizendo algo que eu havia dito ao repórter durante nossa entrevista: a riqueza não se mede pelo que você guarda. Ela se mede pelo que você dá, que continua dando frutos. A resposta foi impressionante. A história viralizou em poucas horas, mas desta vez, a narrativa não era sobre meu vitimismo ou a crueldade da família, era sobre esperança, sobre mudança de sistemas, sobre o que é possível quando a dor se transforma em propósito. A NPR solicitou uma entrevista, o programa Good Morning America me convidou para participar. Recebi um convite para uma palestra TED, pedindo que eu falasse sobre como quebrar ciclos de abuso, e eu odiava a atenção, o jeito como estranhos agora.
Me reconheciam nos supermercados, os pedidos constantes para que eu dedicasse meu tempo e contasse minha história, mas Melissa me ajudou a reformular a situação. Cada entrevista era uma oportunidade para defender os direitos dos adotados, pressionar por uma reforma no sistema de acolhimento familiar e educar as pessoas sobre cuidados sensíveis ao trauma. A plataforma parecia uma responsabilidade para a qual Dorothy havia-me preparado, mesmo que eu nunca a tivesse desejado. Foi durante essa onda de cobertura da mídia que Vitória entrou em contato, não diretamente, mas por meio de Jennifer, alguém que ambas conhecíamos do ensino médio e com quem eu havia me reconectado através da rede de arrecadação de fundos da Fundação. Jennifer me ligou com um visível desconforto na voz. Rachel, eu sei que isso é estranho, mas a Vitória me pediu para entrar em contato com você. Ela quer se encontrar. Disse que tem algo importante para te contar, que quer se desculpar pessoalmente. Todos me aconselharam a recusar. Obrigada por ter vindo, disse ela baixinho. Não tinha certeza se você viria. Quase não disse, respondi. Diga o que veio dizer. Vitória respirou fundo. Passei 5 anos pensando no que fiz com você. Fui cruel. Fui criada para ser cruel, mas isso não é desculpa. Estou fazendo terapia agora, realmente me dedicando ao processo, em vez de apenas fingir estar recuperada para as redes sociais. Estou tentando entender por que te tratei daquele jeito, porque precisei te machucar para me sentir poderosa. Ela fez uma pausa. Não estou pedindo para fazer parte da sua vida. Não estou pedindo perdão. Só queria dizer que sinto muito e que tenho orgulho do que você construiu, mesmo que eu não tenha esse direito. Estudei seu rosto, procurando a atuação, o ângulo. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era um crescimento real, mas eu havia aprendido com Dorothy que acreditar que alguém havia mudado e confiar nessa pessoa eram duas coisas diferentes. Vitória, eu entendo que você esteja fazendo terapia. Espero sinceramente que você encontre paz. Mantive a voz calma. Mas preciso que você entenda uma coisa. Nós não somos irmãs. Nunca fomos. Você foi uma pessoa com quem eu convivi e que me machucou repetidamente, sistematicamente, por 22 anos. Pedir desculpas agora não desfaz esse dano. Seu rosto se fechou, a esperança desaparecendo de sua expressão. Então você nunca vai me perdoar. O perdão não é algo que se possa exigir, eu disse. É algo que eu posso escolher para mim mesma, no meu próprio tempo, como uma forma de me libertar da raiva. Mas perdoar não significa reconciliação. Eu não confio em você, Vitória. Eu não quero você na minha vida, e esse é o meu direito. Levantei-me para sair, mas depois voltei. Família não é quem compartilha o mesmo sangue ou a casa onde você passou a infância. Família é quem está ao seu lado, não quem está acima de você. Você passou a vida inteira em cima de mim, me usando como degrau para se sentir superior. Não vou te dar outra chance para fazer isso. Saí da cafeteria sem olhar para trás, ouvi Vitória chorando atrás de mim, mas não me virei. Lá fora, o ar outonal estava fresco e puro e percebi que não sentia nada. Não era satisfação com suas lágrimas, nem culpa por recusar seu gesto de paz, apenas uma calma certeza de que eu havia feito a escolha certa. 6 anos após o julgamento, um telefonema interrompeu o meu café da manhã. O identificador de chamadas mostrou um número desconhecido do Oregon e eu quase deixei cair na caixa postal algo me fez responder. SRAs, aqui é Caroline Miller, assistente social do Riverside Hospice em Bend, Oregon. Estou ligando a respeito de Patricia Hayes. Ela está sob nossos cuidados e pediu que entrássemos em contato com a senhora. Minha mão apertou o telefone com mais força. O que ela quer? Ela tem câncer de pâncreas em estágio 4. Os médicos deram a ela de 2 a 3 semanas de vida. Ela escreveu uma carta para você e quer saber se você pode visitá-la. O mesmo câncer que matou Dorothy, a amarga ironia não me passou despercebida. Ela não é minha mãe, eu disse categoricamente. E não, eu não vou visitá-la. Desliguei antes que a assistente social pudesse responder, mas 3 dias depois, um envelope grosso chegou via correio registrado, encaminhado pelo Centro de Cuidados Paliativos. Fiquei olhando para ele durante uma semana, movendo da bancada da cozinha para a minha escrivaninha e para a gaveta onde guardo coisas que não sei o que fazer com elas. Finalmente, numa noite em que não conseguia dormir, eu o abri. 8 páginas escritas à mão com uma caligrafia que se tornava cada vez mais trêmula. À medida que avançava, a caligrafia de Patrícia inconfundível, mesmo enfraquecida pela doença Rachel, começava a mensagem.
Não espero que você leia isto. Não mereço essa cortesia, mas estou morrendo e preciso dizer a verdade antes de partir. Ela escreveu sobre sua própria infância, sobre uma mãe que media o amor por conquistas e negava afeto como punição. Disseram-me que eu não valia nada menos que fosse perfeita. Então, tornei-me alguém que só conseguia sentir-se poderosa controlando os outros, fazendo com que alguém se sentisse tão insignificante quanto eu me sentia. Quando Kenneth trouxe você para casa, eu me via em você. Ela continuou, com a caligrafia cada vez mais difícil de ler, uma garotinha que havia perdido tudo, que estava assustada e sofrendo. E eu te odiava por isso, porque você continuava sendo gentil apesar da sua dor. E eu me tornei cruel por causa da minha. Sua resiliência era um espelho que me mostrava tudo o que eu havia deixado de ser. Ela confessou crueldades específicas com uma clareza que sugeria que vinha pensando nelas há anos. No dia em que rasguei seu desenho, não foi pelo desenho em si. Foi porque ver você sofrer abertamente me lembrou que nunca me permitiram sofrer por nada. O comentário sobre o aniversário não era sobre você. Minha mãe costumava esquecer meu aniversário, dizia que eu não era especial o suficiente para comemorar. Eu te causei a mesma ferida que ela me causou. A última página da carta estava quase ilegível. Não estou pedindo que você me perdoe. Não estou pedindo que você venha me visitar. Só preciso que você saiba que você nunca foi o problema. Eu fui. Você era uma criança linda que merecia amor e eu falhei com você porque estava destruído demais para dar esse amor. Se o paraíso existe, passarei a eternidade pedindo desculpas aos seus pais. Se o inferno existe, passarei a eternidade desejando ter tido a coragem de te amar. Li a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não lágrimas de reconciliação ou perdão, mas lágrimas pelo desperdício de tudo, pelos ciclos de dor que se perpetuaram através das gerações. Liguei para Kenneth, que já trabalhava na fundação há 3 anos. Tínhamos uma relação cordial e distante, construída sobre a sua constante responsabilização. Você sabia que ela estava morrendo? Perguntei, sim. Visitei-a na semana passada. Ela está diferente agora, Rachel. Destruída, talvez pela primeira vez na vida, se sentindo humana. Devo fazer uma visita? Kenneth ficou em silêncio por um longo momento, só se isso te ajudar, não é ela. Decidi rapidamente, eu não a visitaria porque Patrícia não conseguiu se despedir às minhas custas, não teve a oportunidade de usar seu leito de morte para obter absolvição. Eu não era obrigada a dar nada, mas liguei para o Centro de Cuidados Paliativos e pedi que me enviassem todas as contas referentes aos cuidados dela. Certifique-se de que ela esteja confortável, com analgésicos, o que quer que ela precise. Ela não precisa saber quem está pagando. Isso é muito generoso, disse a assistente social. Não é generosidade, respondi. É humanidade. Patrícia morreu 2 semanas depois. Não compareci ao funeral, mas enviei flores com um cartão que dizia simplesmente: agora você pode descansar. Kenneth ligou após a cerimônia, com a voz embargada. As flores eram lindas. Obrigada. Eu não fiz isso por ela, eu disse. Eu fiz isso para poder olhar Sophie nos olhos e dizer a ela que até mesmo as pessoas que nos machucam merecem dignidade humana básica no final, porque é assim que os ciclos se quebram. Dei à Patrícia algo que ela nunca me deu, compaixão incondicional, não porque ela merecesse, mas porque se tornar como ela significaria que ela teria vencido, e eu já havia vencido ao me tornar tudo o que ela não era. 10 anos após a morte de Dorothy, eu estava diante de 500 pessoas na cerimônia de inauguração do Centro Marcos e Dorothy eis para segunda chances. O prédio surgiu atrás de mim. Todo de vidro e luz, 100 milhões de dólares transformados em esperança, 200 leitos residenciais, centro de terapia completo, salas de aula, estúdios de arte, uma academia onde as crianças podiam ser crianças sem precisar fingir gratidão. Eu tinha 37 anos agora e alguns fios prateados começavam a aparecer nas têmporas do meu cabelo, de um jeito que me lembrava Dorothy. Eu ainda morava aqui, havia convertido parte do imóvel na sede administrativa da fundação. Mantendo os espaços privados sagrados. No meu escritório, lembrei-me do cofre que não abria há anos. Dentro estavam os documentos originais do testamento de Dorothy, o teste de DNA de 2003 e um pequeno envelope que me instruíram a abrir no 10º aniversário. Eu tinha-me esquecido disso até este momento. Minhas mãos tremiam quando rompi o lacre. A caligrafia de Dorothy, enfraquecida pela doença, mas inconfundivelmente dela, preenchia 3 páginas. Ela escreveu sobre Marcos. Sobre me ver suportar a crueldade sem me tornar cruel, sobre escolher curar em vez de ferir. Os 8 bilhões de dólares nunca foram a verdadeira herança.
Escreveu ela. Vocês são. Vocês são a prova de que o amor é mais forte que o ódio. Que a bondade é mais forte que a crueldade. Que uma única pessoa que decide quebrar um ciclo pode salvar milhares. A carta terminava com a seguinte frase: o dinheiro era apenas a ferramenta. Você sempre foi a arma. Fiquei refletindo sobre essas palavras enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto pela janela. Pude ver Kenneth jogando futebol com 3 meninos do programa e eles estavam rindo bastante. Sophie sentou-se na varanda fazendo esboços, provavelmente criando algo para seu portfólio da faculdade. Melissa caminhava de um lado para o outro no jardim, mexendo no celular e coordenando mais um resgate. Essa comunidade de curandeiros, esse exército construído sobre os alicerces de Dorothy e minha determinação foi o verdadeiro legado. Caminhei até a janela e coloquei a mão no vidro. Eu consegui, vovó, sussurrei. Eu me tornei aquilo que disseram que eu jamais seria. Eles tentaram me diminuir. Vovó Dorothy me ensinou a crescer e agora estou ensinando outros a florescerem. Essa é a melhor vingança. Não a destruição, mas a criação. Não se trata de destruir o legado deles, mas de construir um tão brilhante que faço deles desaparecer na sombra. Eu ganhei não destruindo-os, mas tornando-me tudo aquilo que eles disseram que eu jamais poderia ser. E então usando esse poder para garantir que nenhuma criança jamais se sinta tão pequena quanto eles me fizeram. Sentir isso é justiça, isso é amor e isso é legado. E em algum lugar, eu sei que a vovó Dorothy está sorrindo porque a garotinha, quem foi dito para procurar outra mesa, não encontrou uma. Ela construiu uma mesa grande o suficiente para todos aqueles que já ouviram que não pertenciam àquele lugar e agora estamos todos sentados ali, juntos, finalmente em casa, se você chegou até aqui. Obrigado por ouvir minha história. Não foi fácil compartilhar e sei que nem sempre foi fácil de ouvir, mas contei. Porque em algum lugar por aí, alguém precisa saber que não está sozinho. Se você cresceu sentindo que precisava merecer amor, que nunca era o suficiente, que a gratidão era uma dívida impagável, eu te entendo, você é importante, sua dor era real e você merecia algo melhor. A Fundação Dorothy S continua crescendo, continua lutando por crianças que precisam de alguém que acredite nelas. Se esta história te emocionou, se você acredita que toda criança merece ser vista e valorizada, ficaria grato se você se inscrevesse neste canal. Compartilhamos atualizações sobre o trabalho da Fundação, histórias de outros sobreviventes e recursos para qualquer pessoa que esteja enfrentando traumas familiares complexos. Sua assinatura nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Adoraria também ler a sua opinião nos comentários. Você já passou por algo semelhante? Qual parte dessa história mais te impactou? O que você teria feito de diferente? Sua perspectiva importa e esta comunidade prospera quando compartilhamos nossas verdades uns com os outros. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é dizer "eu também" e mostrar para a outra pessoa que ela não está sozinha. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser valioso. Você não precisa ser grato por um mínimo de decência humana e você nunca, jamais, está tão destruído a ponto de não poder construir algo belo. Obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir e obrigada por fazer parte da quebra desses ciclos. Uma história de cada vez.